2026, a recente redução do pessimismo dos empresários indica um cenário mais favorável, especialmente com a possibilidade de queda de juros e a melhora do ambiente macroeconômico, segundo a Fundação Getúlio Vargas. O volume de ações judiciais de consumidores contra planos de saúde já responde por 47% de toda a judicialização do setor no país. Em 5 anos, houve um crescimento de 7 pontos percentuais. Em 7 estados, como Rio de Janeiro, São Paulo e Bahia, as disputas que questionam o serviço prestado pelas operadoras já superam o número de processos contra o Sistema Único de Saúde. Os dados são do Conselho Nacional de Justiça. A Dinamarca e a Groenlândia pediram respeito depois de a mulher de um assessor do presidente Donald Trump compartilhar uma imagem da Ilha Ártica com as cores da bandeira dos Estados Unidos. Cat Miller publicou a foto no fim de semana na plataforma X e escreveu na legenda "em breve" em letras maiúsculas. A Groenlândia é um território dinamarquês autônomo. No horário de Brasília, 9h05. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Você acompanhou as principais notícias do dia com a gente aqui no Jornal da CBN e agora segue com a programação da sua cidade. Obrigada pela companhia. Esta última meia hora do Jornal da CBN teve o oferecimento de Allianz Greenhouse, casas prontas em contato com a vida. Rádio CBN, ZYC 980, FM 101,7 MHz. João Pessoa, Paraíba. 9h06. CBN João Pessoa. Apresentação Caio Ismael. Olá, muito bom dia para você. São 9h06. CBN João Pessoa começando agora. Feliz ano novo para você. Sei que tem muita gente chegando agora desse feriadão, de descanso do ano novo, voltando à rotina hoje. Então, feliz ano novo. A gente está começando aqui mais uma semana no CBN João Pessoa, iniciozinho do mês de janeiro, iniciozinho de 2026. Esse ano, vai ser um ano importantíssimo para todos nós. Ano de eleição para governador, para Senado, para deputado estadual e, claro, aqui na CBN, você já sabe, cobertura completa das eleições. E vou dizer, a cobertura mais completa, A gente vai ter entrevista, vai ter muita coisa, né, João Paulo Medeiros? Muito bom dia para você. Já vamos entrar nesse embalo do ano eleitoral? Uma ótima segunda-feira também para todos os nossos ouvintes. Certamente, Caio, né? Nós vamos fazer aqui nessa Rádio CBN a maior e melhor cobertura da política paraibana, das eleições aqui no estado, porque iremos fazer entrevistas, trazer análise de cenário, trazer também os dados que são importantes nessa cobertura, os bastidores também, declarações daqueles que irão disputar este pleito, que será importantíssimo, claro, para toda a população aqui da Paraíba. E já hoje, na coluna de hoje, vamos dar início a esse processo, a esse acompanhamento, já trazendo alguns prazos que deverão ser observados pelos pré-candidatos e também por aqueles que estarão diretamente envolvidos nessa disputa, mas que trarão também reflexos para toda a população, alguns prazos estabelecidos pela legislação eleitoral, como, por exemplo, prazo final para afastamento dos cargos daqueles que irão disputar as eleições deste ano. Fatos que, se ocorrerem aqui na Paraíba, serão muito importantes. Daqui a pouquinho eu explico na coluna o porquê. E vamos falar também de uma confraternização de verão, como foi denominada, uma confraternização organizada pelo senador Efraim Filho, que é pré-candidato ao governo do estado, também aqui da Paraíba. Isso aconteceu nesse fim de semana, onde ele reuniu o grupo bolsonarista aqui da Paraíba e alguns prefeitos nesse evento aqui em Cabedelo.
Ou seja, muita informação da política, o ano começando fervendo e, claro, sempre cobertura completa da política, você acompanha aqui na CBN. Eu tô com expectativa lá em cima, viu? Não sei vocês, mas expectativa altíssima para nossa cobertura esse ano das eleições 2026, tudo aqui na CBN. São 9h09. Outro assunto importantíssimo que vamos tratar aqui na bancada hoje é sobre a orla de João Pessoa. Você tem ido à praia nos últimos dias? O que é que tá achando? Muitos ouvintes reclamando de sujeira deixada pelos banhistas, também por possibilidade de esgoto sendo jogado no mar, e tem até reclamação de uso do banheiro, uso dos banheiros que são públicos, banheiros dos quiosques, e tem gente cobrando por isso. Aqui, na nossa bancada, vamos entrevistar tanto o secretário de Meio Ambiente da capital, o Welison Silveira, como a promotora de Meio Ambiente, Cláudia Cabral. Então, programa trazendo muita informação para você e quais os próximos passos para garantir um verão tranquilo na nossa capital. Dois prazos importantes começando hoje. Primeiro deles, a vistoria do transporte que leva as pessoas para a escola, para a universidade, transporte escolar. Começa hoje na CEMOB, o selo é de cor marrom e quem não fizer está proibido de fazer esse tipo de transporte, tá? É uma grande vistoria que começa hoje e vai até o dia 30 de janeiro. Também começa hoje o cadastramento dos blocos que querem sair na prévia carnavalesca de João Pessoa. Esse cadastramento é feito apenas pela internet. Eu vou trazer o passo a passo para você que tem bloco ou para você que está querendo organizar algo nesse carnaval. 9h10. Segunda-feira é dia também de falar sobre saúde mental com a psicóloga Moisete Neves. Uma excelente primeira segunda-feira de 2026 para você, ouvinte da CBN. Janeiro, mês do Janeiro Branco. Uma campanha de saúde mental. Quando começou? Quais são as motivações? Nós vamos conversar sobre a importância de refletir sobre saúde mental e perceber que nós trazemos muito do ano anterior para o novo ano. Como lidar com isso? Te espero às 11h40 aqui na CBN. Agora são 9h11. Trânsito. Trânsito tranquilo nessa manhã de segunda-feira, apenas um trecho com trânsito mais complicado, que é na BR-230, próximo à Unip, próximo ao bairro dos Bancários. Um acidente que aconteceu nesse trecho está deixando o fluxo lento sentido quem está saindo da Zona Sul a partir do Açaí, do Atacadão. Esse fluxo lento passa pelos viadutos de Água Fria e Cristo Redentor e segue até as proximidades dos Bancários. No sentido oposto também já se começa a formar trânsito complicado a partir da UFPB, seguindo até o Unip. Atenção, você motorista, tenta evitar esse trecho nessa manhã que está bem engarrafado por lá. E assim a gente vai seguindo. Nos trabalhos técnicos, Luciano Cabral comigo. Na produção, Denise Vilar e Renan Mesquita. E na edição, Felipe Nunes. O CBN João Pessoa, programa de notícias das suas manhãs aqui na 101.7 FM, já está no ar. Giro de notícias. Quem trabalha com transporte escolar aqui em João Pessoa deve ficar atento, porque a CEMOB começa hoje a fazer vistorias nos veículos que são utilizados para o transporte de estudantes. São mais de 430 veículos cadastrados que devem ser vistoriados até o dia 30 desse mês. Quem diz o passo a passo, explica como é esse processo, é Everton Correia. Olá, bom dia para você, para todos os ouvintes da Rádio CBN, para quem está nos dando carona nesse momento, sobretudo. Esse recado vai principalmente para mães, pais, para os responsáveis ficarem tranquilos e também para os que trabalham, as pessoas que trabalham com transporte escolar, ficarem atentas. É sempre um bom lembrete. A cada 6 meses, segundo o Código de Trânsito Brasileiro, é necessário e obrigatório que se faça a vistoria dessas vans, desses transportes escolares. Cerca de 40 itens são observados e já está acontecendo essa vistoria de 8h30 da manhã até 1h30 da tarde, até o dia 30 de janeiro, para receber o selo marrom equivalente ao primeiro semestre. Entre os itens vistoriados na CEMOB, as margens da BR-230, iluminação, bancos, funilaria,
tacógrafo, extintor, pneus, cintos de segurança, travas, a buzina, trava das portas, né? Buzina também, como eu disse, e os para-brisas também. Valor da vistoria, R$ 106,86. A possibilidade da pessoa comparecer até antes da data prevista, lembrando que segue um calendário com base no número da matrícula. Quem trabalha com transporte escolar já sabe bem disso, porque é um costume de todos os anos, mas é bom lembrar também que é possível antecipar. Se deixar para fora da data, vai, assim, passando da data, né, vai pagar cerca de R$40 de multa. Lembrando para todo mundo, então, que só consegue circular de maneira regularizada, só tem a permissão para trabalhar com transporte escolar se tiver tudo isso que eu falei. Além disso, dos documentos como o CNH, de acordo com o carro que vai ser ali conduzido. Além disso, o curso de motorista de transporte escolar. Então, organiza a papelada, documentação, vai o quanto antes a CEMOB, lembrando que o horário sempre de 8h30 da manhã a 1h30 da tarde para esse tipo de procedimento. Obrigado, Everton Correia, pelas informações. Lembrando para você que utiliza esse transporte, você que é pai, você que é mãe, o selo que vai ser colocado no para-brisa é de cor marrom. Se tiver de outra cor, é porque não fez a vistoria, não foi atualizado. E outro prazo que também começa hoje é do cadastramento dos blocos que pretendem desfilar nas prévias de Carnaval 2026 aqui em João Pessoa. Esse procedimento é obrigatório, tá? Para autorização dos desfiles e deve ser feito exclusivamente pela internet. As inscrições estão no site oficial da Prefeitura ou no aplicativo João Pessoa na palma da mão, no sistema Prefeitura Conectada. Não vai haver atendimento presencial para esse tipo de solicitação. De acordo com a CEMOB, responsável por esse processo, o cadastro antecipado é fundamental para o planejamento do evento e para a atuação dos órgãos no apoio operacional durante os desfiles. Não pode organizar a festa por si só e fechar uma rua. Isso aí é proibido, tem que ter autorização da CEMOB para ter essa organização. A emissão da autorização exige que os organizadores de cada bloco, incluindo integrantes da Associação Folia de Rua, protocolem um requerimento com antecedência mínima de 15 dias da data do evento. Agora são 9h16, com as festas de fim de ano, os últimos dias ficaram marcados por uma forte movimentação na orla aqui da capital. E com esse aumento na movimentação também tem muita reclamação sobre poluição e proibição do uso de banheiro nos quiosques. Quem conversa com a gente ao vivo sobre esse tema e tá na orla da capital é Renan Mesquita. Renan, bom dia para você. Como é que tá a orla por aí, né? Pós-domingo, você tem percebido que tem lixo espalhado na vegetação, na areia? O que é que você percebeu nessa manhã? Bom dia para você. Bom dia, Caio. Bom dia a todos que nos ouvem. Nós estamos aqui ao vivo, diretamente da orla de João Pessoa, né? Um dos principais cartões postais aqui da capital paraibana, no final aqui da Avenida Rui Carneiro, mais precisamente no Largo da Gameleira. Caio, quando eu cheguei aqui, vários agentes de limpeza urbana já estavam fazendo a limpeza aqui dessa área. Ainda dá para perceber muitos desses agentes aqui na areia da praia com aquelas sacolas, com os equipamentos, retirando toda a sujeira. Mas o que chamou muito a minha atenção, a nossa atenção quando chegou aqui, Caio, foi que estavam sendo retirados aqui daquela área da galeria fluvial que deságua no mar, 2 geladeiras, é isso mesmo. Na verdade, uma geladeira e um freezer. Foi jogado aqui na praia, estava obstruindo essa galeria e foi retirada aqui das areias da praia de Tambaú no momento que eu cheguei aqui com a nossa equipe. Caio, assim que essa geladeira foi retirada, foi colocada em um caminhão, foi recolhida aqui do local, mas foi aberto, eles fizeram uma escavação para que a água, que deveria ser água fluvial, né, corresse para o mar. Caio, nesse momento está um mau cheiro terrível aqui no Largo da Gameleira. Uma água escura está descendo aqui para o mar. A gente veio, na verdade, constatar essa poluição, né, que as pessoas relataram do final de semana. Repercutiu bastante aí esse despejo desse líquido escuro com forte odor, semelhante a esgoto, registrado aqui na praia de Tambaú, nas proximidades aqui desse restaurante, fica no Largo da Gameleira. Turistas e moradores relataram esse mau cheiro intenso e incômodo, além da presença de resíduos sólidos misturados ao material despejado, incluindo aí essa geladeira que a gente flagrou sendo retirada.
Nesse momento, muita água ainda está descendo aqui dessa galeria. Dá para perceber que algumas pessoas desavisadas estão tomando, inclusive, banho no mar. Essa água ainda está descendo em um menor fluxo e está um pouco mais clara agora, mas ainda está descendo muita água para o mar. E, dentre outros assuntos que foram repercutidos no final de semana, Caio, tem a questão também dos guarda-sóis e a ocupação da faixa de areia, né? A gente sabe que esse assunto repercutiu muito nas redes sociais com um episódio que aconteceu ali em Porto de Galinhas, né? A questão da faixa de areia ocupadas aí por guarda-sóis e cadeiras. A gente sabe que em diversos trechos da orla, principalmente em Tambaú e Cabo Branco, frequentadores reclamam da dificuldade de encontrar espaço livre para sentar na areia ou montar o próprio guarda-sol. E esse problema se agrava muito quando há cobrança pelo uso dessas estruturas, muitas vezes com valores aí considerados abusivos. O tema já motivou fiscalização da Prefeitura e debate envolvendo aí o Ministério Público, justamente por se tratar de um espaço público que deve garantir acesso igualitário para todos. Outro tópico, Caio, que a gente trouxe aqui para o debate é em relação, como você falou aí, ao uso dos banheiros públicos. Esse debate também voltou aí às redes sociais, esse acesso aos banheiros dos quiosques da orla. O CBN João Pessoa já destacou em diversas reportagens que existem em termos de ajustamento de conduta que determina que esses banheiros são de uso público sem qualquer tipo de cobrança ou restrição. A responsabilidade pela limpeza e manutenção é dos permissionários e impedir o acesso pode gerar, inclusive, penalidades. E mesmo assim, muitos usuários relatam situações de portas fechadas, cobrança indevida ou constrangimento, especialmente em períodos de maior movimento, como feriadão e alta estação. Quem fez um resumo bem conciso do que a gente constatou por aqui foi o advogado Leonardo Moraes. A gente gravou com ele, Caio. Dizer que os problemas sérios aqui, principalmente de limpeza, né, que está tendo uma falha, inclusive o pessoal anda trabalhando da prefeitura, né, carregando o que está sendo jogado, invasão de moradores de rua, a proliferação de moradores e a desorganização que eu digo com relação à invasão de barraca, pombo. Então a gente poderia olhar e ver isso aí, com relação principalmente aos pedestres que caminham, que correm aqui na praia, locais, em relação a banheiros, que não existe banheiro, não existe banheiro público, a gente tem que estar correndo atrás de um hotel, ou gente se socorrendo até na própria praia, usando esse ato extremo para poder fazer as suas necessidades e pedir a melhorias, né? Sei que está tentando chegar a essas melhorias, vamos aqui aguardar e tentar que melhore, né? Você sabia que esses banheiros dos quiosques aqui da orla, eles são de uso público e coletivo? Eu tenho ciência que são de banheiro público e coletivo, mas são todos trancados. Então, infelizmente, era para ser feita uma conscientização com as barracas, principalmente de limpeza, e deixar eles abertos para todo mundo, transeunte ou o pessoal que está correndo, caminhando ou visitando a nossa cidade, poder utilizar, que é uma dificuldade com relação a isso aí. É isso, Caio. Em meio a todas as discussões, um tema sensível também ganha espaço, que é a presença de pessoas em situação de rua aqui na orla de João Pessoa. A gente fala sempre sobre a necessidade de um debate mais amplo sobre políticas públicas, acolhimento e assistência social. Muitas vezes essas pessoas são vistas apenas como um problema para o turismo, quando na verdade o crescimento urbano da cidade precisa sim caminhar junto com ações de inclusão e dignidade para essas pessoas. Outro ponto que a gente abordou aqui, Caio, é em questão ao aumento do fluxo de pessoas, que também reflete diretamente na quantidade de lixo acumulado aqui nas praias e nas ruas dos bairros aqui da orla. Reportagens aí da CBN já mostraram que áreas como a Cabo Branco, Tambaú, concentram o maior número de reclamações, mas também há registros nas praias do Bessas, no Seixas, ali em Intermares, Cabedelo também. As pessoas reclamam muito dessa situação do lixo aqui, mas a gente dá para ver que as pessoas estão recolhendo, mas é aquele trabalho de enxugar gelo, né, Caio? Eles vêm, fazem a limpeza, as pessoas mal educadas, que é uma questão também de educação das pessoas, jogam o lixo na areia, não recolhem o próprio lixo e acabam gerando essa poluição aqui na praia. Mas o que chamou realmente a atenção hoje aqui, quando a gente chegou
foi a questão dessa poluição da praia, desse esgoto que foi aberto aqui para que essa água saia aqui para o mar, sempre vem misturada com esgoto. A gente sabe, é um mau cheiro muito forte que estava nesse momento agora, como eu te disse, está melhorando um pouco, o fluxo de água está baixando um pouco, essas duas geladeiras estavam obstruindo aqui a passagem dessa água. A gente conversou também com o seu Dário Lucena, que é aposentado, ele ficou chocado quando viu essa situação aqui. A gente primeiro sente um pouco de impunidade, né? Porque sabe o que acontece e ninguém toma uma atitude, né? E é duro você caminhar, você quer saúde, quer esporte, chega aqui esse odor, é muito difícil, é muito difícil. Você sempre caminha por aqui, sempre percebe isso aqui? Sempre. Não, eu não percebo tanto não, mas a gente vê mais em vídeos, mas eu caminho sempre aqui, volta e meia tem aqui, ali no outro onde estão mexendo, ali na frente do Hotel Green ali, e lá no Bessa. Mas não é muito, mas é que quando vem ele desperta bastante, né? É isso, Caio. A questão da poluição aqui no mar, o lixo também, a gente sabe que está acontecendo muitos eventos aqui nas praias, isso também acaba gerando mais lixo, o descarte consciente desse lixo deve ser praticado pela população e educação ambiental é fundamental das pessoas. Eu continuo aqui pela orla de João Pessoa, Caio, e volto aí com você no estúdio. Obrigado, Renan, pelas informações. E para falar um pouquinho sobre essas situações, algumas delas, nós conversamos agora ao vivo, também por telefone, com o secretário de Meio Ambiente aqui da capital, o Ellison Silveira. Secretário, seja muito bem-vindo à CBN. Feliz Ano Novo para o senhor. Bom dia, Caio. Feliz Ano Novo a você e a toda a equipe da CBN. Trazer algumas informações a respeito da atuação da Prefeitura de uma forma geral, a respeito dessa questão da poluição das águas, né? Seja de rios, seja dos mares, seja por responsabilidade de fiscalização da Prefeitura, dos outros órgãos ambientais, como a SUDEMA, a IBAMA, também da CAGEPA, e outros órgãos que compõem os órgãos do meio ambiente. Secretário, a gente tem relatos de vários ouvintes falando sobre essa água que tem saído de algumas galerias em direção a uma água com cheiro muito forte. Geralmente, né, a Prefeitura, a SUDEMA falam de água da chuva, mas a gente está vivendo um período sem chuva. Essa água, ela é de esgoto? Ela é de chuva? Como é que há essa fiscalização com relação às nossas praias? Porque são vários trechos com esse problema. Isso, Caio. Acontece fatos, né, de extravasamento de postos de visita, né, do sistema de esgoto, né, da galeria, que acabam carreando para as galerias fluviais. E esse carreamento acaba levando para as praias. E por isso tem esse fenômeno, né, que é língua negra, esse fenômeno que as pessoas relatam bastante, o odor, a coloração da mudança da água do mar. Esses postos de visita, eles estão interligados, integram o sistema da rede coletora de esgoto e acabam eventualmente acontecendo, seja por entupimento, seja por extravasamento, por alguma eventual falha do sistema de estação elevatória, seja também por ligações de galerias de drenagem de piscina ou de rebaixamento de lençol freático, né, que acabam superdimensionando as redes. E aí extravasa os esgotos. Acontece também, em alguns casos, de entupimento das caixas de gordura de alguns estabelecimentos e também vazamento ou mesmo ligações clandestinas de esgoto nas galerias fluviais. Geralmente, essas são as causas, né, que acontecem esses pontos, né, de vazamento de esgoto nas nossas praias. A solução se trata de uma ação conjunta, né, tanto por parte do poder público, dos órgãos do meio ambiente, da fiscalização, também da parte de infraestrutura, responsabilidade da CAGEPA, responsabilidade também das galerias fluviais da Secretaria de Infraestrutura, da Prefeitura, a manutenção, a limpeza das galerias, e também a conscientização das pessoas também em combater e não realizar essas ligações clandestinas, seja de drenos de água de piscina, seja de rebaixamento de lençol freático ou de qualquer outra natureza, até mesmo de lavanderia. Então, cada fluido tem a sua destinação adequada. As galerias fluviais, elas são construídas, são dimensionadas para receber águas ativas. O entupimento de galerias fluviais leva a outro efeito, que são as ruas inundadas, as ruas alagadas.
Secretário, Então, ela nesse precisa estar momento, limpa, né? nesse momento a gente está vendo o problema acontecer. O que é que pode ser feito de imediato, né? Esses locais já foram notificados outras vezes e continuam com esses problemas recorrentes poluindo nossas ruas. O que é que pode ser feito de urgente para que a gente possa ir à praia, uma praia limpa? A limpeza das galerias, né, o desentupimento, né, dessas galerias, é uma ação que já está sendo realizada e apontada para hoje. Ação de fiscalização conjunta, junto com o Ministério Público, o SUDEMA, CAGEPA, Secretaria de Infraestrutura e SEMAN. Também a adequação desse tema, e aí a CAGEPA precisa responder por isso, a questão das estações elevatórias de esgoto, e também a contaminação dos rios. É outro ponto importante que também precisa ser fiscalizado e precisa ser abordado. Tem alguma previsão de fiscalização da Prefeitura nesse verão? Já estamos, hoje mesmo, já fizemos contato com a equipe da CAGEPA, com a equipe da CEINFRA, para, ainda no dia de hoje, já iniciar essas ações, e que vai se prolongar ao longo de todo esse período de janeiro, uma ação intensa, intensificada, para que a gente possa ter o controle de vulnerabilidade adequado. Secretário de Meio Ambiente da capital, Welison Silveira, muito obrigado. Sei que é muito trabalho aí nesse verão chegando, então desejar uma boa sorte, porque o sucesso da Secretaria de Meio Ambiente é sucesso de toda a sociedade. Então, muito obrigado mais uma vez pela participação. Um ótimo dia para o senhor. Eu que agradeço pela discussão. E um comentário rápido, né, sobre isso. A gente tá cansado já. Quem é morador de João Pessoa está cansado, são décadas de problemas que não são resolvidos. Aí vem gestão, faz fiscalização, o problema diminui, depois esses mesmos estabelecimentos voltam a fazer ligações, ou como o secretário disse, tem uma caixa de gordura, uma caixa de esgoto que não é suficiente e acaba transbordando para a galeria pluvial. Certo, se sabe que o problema existe, o que é que está sendo feito definitivo? A gente está cansado, né, de chegar numa praia, no Cabo Branco são 2 pontos, né? Tambaú já tem mais 1 ponto. E aí a gente vai, né, vendo vários trechos, já tem lá em Jacarapé também sujeira. Então é preciso fazer algo urgente. A gente está no verão, a gente teve o ano inteiro, né? A prefeitura, a gente tem que dar aí o crédito, ano passado fez fiscalizações e diminuíram muito. Isso depois de uma denúncia feita aqui na CBN e na TV Cabo Branco, feita por mim, inclusive. E agora a gente está vendo esse problema fortíssimo. Não está chovendo. Não tem a desculpa de dizer, isso é água da chuva. Não está chovendo. E esses locais com muita sujeira. E impressionante, a gente fala aí, não jogue seu lixinho na praia, né? As pessoas jogaram geladeira e freezer. Alguém pegou uma geladeira, um freezer, botou no carro e falou, vou jogar aqui. E jogou, impedindo uma galeria pluvial ali no bairro do Cabo Branco. No bairro de Tambaú, na verdade, que é ali próximo ao Largo da Gamileira, onde Renan Mesquita estava. Então, assim, não adianta apelar pelo bom senso da população. Se não houver fiscalização, se não houver multa e se não houver uma cobrança para que isso seja resolvido de definitivo, esse problema vai voltar a acontecer. E aí perde o turismo, perdem os hotéis, perdem os bares, porque o turista que vem e vê um mar cheio de esgoto não volta e fala mal. Basta um turista filmar isso aí e botar na internet e viralizar. Então, assim, a saúde da população pessoense que mora aqui está em risco, mas também está em risco uma cadeia produtiva muito grande que envolve muito dinheiro. Então é preciso ter um olhar definitivo para resolver esse problema. Não dá mais para a gente fingir que é um problema que acontece por causa da chuva, porque não é. Agora são 9h33. Morreu nesse domingo no Hospital Universitário Alcides Carneiro, em Campina Grande, o homem diagnosticado com raiva humana. A confirmação foi feita nesta segunda-feira pela Vigilância em Saúde do município. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, esse paciente foi mordido por um sagui no mês de setembro do ano passado, mas não procurou atendimento médico na época e os primeiros sintomas surgiram em dezembro, quando ele deu entrada na unidade hospitalar. Foi muito rápido, infelizmente, ele não conseguiu sobreviver. Entre os sintomas apresentados estavam confusão mental, agitação física, alteração no nível de consciência, dificuldade para respirar e queda na oxigenação sanguínea. A vigilância reforça que a população deve evitar contato com animais silvestres e procurar imediatamente uma unidade de saúde caso aconteça uma mordida de algum animal para esse tratamento
começar de forma urgente. Agora são 9h34, eu volto com política. Repórter CBN. Segunda-feira, 5 de janeiro de 2026. A estimativa da inflação brasileira para 2025 permanece há 8 semanas abaixo do teto da meta para o ano, que é de 4,5%. De acordo com o Boletim Focus do Banco Central, a projeção recuou 0,01 ponto percentual e ficou em 4,31%. O índice oficial de 2025 deve ser divulgado em breve pelo IBGE. Para 2026, a expectativa da inflação brasileira subiu levemente de 4,05% para 4,06%. A reunião extraordinária de ministros das Relações Exteriores da Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenhos foi encerrada sem declaração ou comunicado com uma posição comum dos 33 países do grupo sobre a situação da Venezuela. Como as deliberações são tomadas por consenso, não havia expectativa de uma nota conjunta depois do encontro, segundo interlocutores do governo brasileiro. O número de países que participaram do encontro virtual não foi divulgado, mas representantes das maiores economias da América do Sul e da América Central compareceram. O chanceler Mauro Vieira reiterou a posição do governo brasileiro, que considerou inaceitável a operação americana em Caracas. As ações de empresas petrolíferas dos Estados Unidos subiram nas negociações prévias à abertura das bolsas em Nova York. O movimento ocorre depois de o presidente Donald Trump afirmar que Washington planeja administrar a Venezuela após o presidente Nicolás Maduro ser retirado do cargo. Os papéis da Chevron chegaram a avançar até 10%. A companhia é a única grande petrolífera americana que atualmente opera no país sul-americano com autorização especial. No horário de Brasília, 9h35. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Esta próxima meia hora do CBN João Pessoa tem o oferecimento de Faculdades Nova Esperança. Ensino com excelência. Compromisso com você. CBN João Pessoa. 9h37. Política. CBN João Pessoa de volta na nossa cobertura política. O ano começou com alguns prazos importantes já do calendário eleitoral para serem observados. E aqui na CBN, você já sabe, a maior cobertura das eleições acontece aqui, com muita entrevista, com acompanhamento desses calendários, com acompanhamento das agendas dos pré-candidatos e candidatos. Então, João Paulo Medeiros, ano importantíssimo, né, para a política, já com esses prazos. Quais são os prazos que você já destacaria nesse início de manhã? Bom dia para você, bom dia, Felipe. Oi, Caio, bom dia para você mais uma vez, Felipe e todos os Bom nossos dia. ouvintes. Caio, eu vou trazer aqui 3 prazos que são importantes de serem observados por aqueles que irão disputar cargos eletivos em outubro e também por todos nós, né, cidadãos, porque um deles, inclusive, ou todos, interferem diretamente na vida, né? Podem interferir diretamente na vida de todos nós. O primeiro prazo que eu vou destacar é o das pesquisas eleitorais. Ano passado, aqui na Paraíba, nós tivemos uma verdadeira enxurrada de pesquisas eleitorais realizadas e divulgadas nas redes sociais, por alguns portais. E essas pesquisas, muitas vezes, elas traziam cenários até questionáveis, né? Questionáveis, porque eram sondagens de opinião que não eram registradas junto à Justiça Eleitoral. E a legislação eleitoral ela estabelece que desde o dia 1º de janeiro deste ano, todas as pesquisas que sejam realizadas a partir de então, a partir deste ano, elas precisam ter
o crivo e o registro junto à Justiça Eleitoral. Isso é importante por quê? Porque isso dá mais confiabilidade para esses números. Porque na medida em que você faz o registro de que você vai fazer a pesquisa, os outros atores envolvidos, as pessoas que acompanham e se interessam por esse tema, podem, eventualmente, tentar corrigir as falhas ou apontar as possíveis falhas que possam ser realizadas na execução dessas sondagens, né? E a partir do acionamento ou do Ministério Público Eleitoral ou da própria Justiça Eleitoral, essas pesquisas podem ser suspensas, né? Se tiverem falhas, se tiverem erros na coleta dessas informações. Então, desde janeiro deste ano, desde o dia 1º de janeiro, essas pesquisas só podem ser realizadas agora com o registro junto à Justiça Eleitoral. Um outro prazo importante é o das convenções partidárias. Nós teremos as convenções partidárias realizadas do fim de julho até o dia 5 de agosto. Via de regra, as chapas, a formação das chapas, o fechamento das chapas mesmo, que irão disputar o governo do estado aqui da Paraíba, só ocorre no último dia desse prazo, no dia 5 de agosto, que é quando são realizadas essas convenções, grandes eventos, enfim, a campanha mesmo oficialmente sendo iniciada. E aí, após a realização dessas convenções, após também o registro dessas candidaturas junto à Justiça Eleitoral, porque os partidos têm até o dia 15 de agosto, outros 10 dias para a realização desses registros. Depois disso, aí nós teremos finalmente candidaturas oficializadas para a disputa dos cargos em 2026. Agora, o prazo mais importante, eu diria, aqui para a Paraíba este ano, para as eleições paraibanas, isso também se reflete em alguns outros estados do país, onde governadores ou prefeitos irão disputar cargos eletivos este ano em outubro, é o prazo do afastamento dessas pessoas, que traz a necessidade de afastamento dessas pessoas desses cargos do Poder Executivo que elas ocupam hoje, né? Então, esse prazo ele é de até 6 meses antes da eleição. Isso quer dizer que nós dia 4 de abril, né, se a gente for considerar que a eleição deste ano acontecerá no dia 4 de outubro, isso quer dizer que nós estamos a menos de 3 meses, das decisões ali daquelas pessoas que estão em cargos executivos e que queiram disputar as eleições deste ano. Ou seja, o governador João Azevedo tem menos de 3 meses, desde o dia 3 até o dia 4 de abril, para decidir se deixa o governo do estado para disputar o Senado Federal. Ao mesmo tempo em que o prefeito aqui de João Pessoa, Cícero Lucena, tem menos de 3 meses, dentro desse limite estabelecido pela legislação, para decidir se deixará a Prefeitura de João Pessoa para disputar o governo do estado. Então, são 2 decisões importantíssimas que poderão, inclusive, mudar a configuração, mudar até mesmo a história dessa futura campanha eleitoral que nós teremos. Por quê? Porque na medida que você decide disputar as eleições, no caso do João Azevedo, ele vai ter que entregar a caneta do governo do estado para o seu vice, Lucas Ribeiro. Lucas deve assumir o governo e disputar a reeleição em outubro. No caso de Cícero Lucena, ele vai fazer um movimento semelhante, sendo que deixará a caneta de prefeito aqui da capital, passando para o seu vice, Léo Bezerra. E aí, Caio, essas decisões podem até parecer fáceis, né? Podem ser, a princípio, uma decisão fácil. Vou deixar o governo e vou disputar um outro cargo eletivo. Mas não, são muito complexos. Por quê? Porque no momento em que você renuncia ao mandato, Felipe, você perde a caneta. Perdendo a caneta, você perde a força, muitas vezes. Você perde aquilo que a caneta e o poder do Estado e da Prefeitura representam, né? Então, muitas vezes, passa para um aliado que nem sempre você tem em retorno as mesmas respostas ou as mesmas coisas que você esperava ter e o mesmo apoio que você esperava ter antes de passar
transmitir esses cargos. Então, são dois nomes de peso, João Azevedo, que poderá disputar o Senado, e Cícero Lucena, que poderá disputar o governo do Estado este ano, que terão que tomar essas decisões se quiserem mesmo e enfrentar esse embate eleitoral e disputarem as futuras eleições de outubro. E aí passarão a caneta para os seus aliados e terão que sobreviver a essa disputa com dois fatores. Primeiro, o capital político acumulado nos últimos anos e depois para a expectativa de poder que os novos cargos, os futuros cargos que eles irão disputar, geram. Mas, ao mesmo tempo, Felipe, terão que sobreviver a essa selva que é a política paraibana, pragmática também, sem o peso e sem a força dessas canetas, ficando nas mãos desses futuros aliados, desses aliados e futuros governantes, para terem esse apoio aí nessas disputas eleitorais, o que nem sempre, considerando a história da política paraibana, nem sempre ocorre quando essa caneta é transmitida. Exatamente, João, concordo com você quando diz que hoje há um cenário, diria, positivo, né, para esses dois pré-candidatos que estão com a caneta na mão, podendo fazer as suas negociações, apresentar suas propostas até de forma mais consistente para os seus aliados, mas enfatizo isso que você acaba de dizer, né, tanto o prefeito da capital, Cícero Lucena, quanto o governador João Azevedo, à medida em que deixarem seus cargos, ficarão, eu não diria a mercê, mas ficarão, assim, serão muito influenciados, né, pelas políticas e pelo desempenho, dependentes é a melhor palavra, da atuação dos seus vices que estarão nos cargos, dependendo de como eles vão atuar em favor ou a favor, de fato, se vão se esforçar muito a favor das postulações, tanto de Cícero quanto de João Azevedo. E essa dependência, Felipe, na política, ela é terrível, né? Via de regra, os atores políticos, quando eles se posicionam, quando eles adotam posições, buscam espaços de poder, eles evitam essa dependência de qualquer um outro agente. Pode ser o aliado, mais sincero e fiel do mundo. Mas o ideal é que você não esteja dependente totalmente daquela pessoa, porque efetivamente as coisas mudam, a política muda, a história vai sendo construída, a história das campanhas eleitorais vai sendo construída no decorrer dos dias. E aí tem um ingrediente na política que é sempre muito difícil de ser achado, de ser identificado, mas que e precisa estar presente nessas relações, que é o da confiança. Você precisa confiar. O prefeito Cícero Lucena precisará confiar em Léo Bezerra se decidir deixar a prefeitura de João Pessoa. Da mesma forma, o governador João Azevedo precisará confiar no Grupo Ribeiro, em Aguinaldo Ribeiro, em Daniela Ribeiro e em Lucas Ribeiro, se quiser disputar o Senado Federal em outubro. E aí precisará confiar para poder passar a caneta, passar o comando do Estado e ter em retorno, né, a garantia de que será apoiado e de que não será abandonado na disputa de outubro. Agora são 9h47. Felipe, falar em eleição, né, no fim de semana, um dos pré-candidatos ao governo reuniu aliados políticos. Exatamente. Estamos iniciando um novo ano. Eu diria que foi um evento que deu o start realmente para as eleições desse ano, porque sempre que acontecem as eleições, né, há essas confraternizações também de início de ano, e dessa vez foi o senador Efraim Filho, pré-candidato ao governo do estado pelo espectro político da direita, que reuniu esses aliados lá na praia de Cabedelo, um evento que aconteceu no último sábado, reunindo sobretudo a oposição da direita, né? Os bolsonaristas, com quem Efraim Filho já tem uma aliança. O evento reuniu também parlamentares, a exemplos do deputado federal Cabo Gilberto, líder da oposição em Brasília, e do deputado estadual Valber Virgulino, e também contou com a presença do pré-candidato ao Senado, Marcelo Queiroga, além de vereadores. A principal presença, eu diria, desse evento foi a do prefeito de Campina Grande, Bruno Cunha Lima, com quem Efraim espera contar com o seu apoio para as eleições do próximo ano. Bruno, que já tem dado indicativos de que ficará com Efraim, deu mais esse gesto de aproximação e de apoio. Inclusive, ele estava acompanhado da esposa, né, da primeira-dama de Campina Grande, Juliana Cunha Lima, que é
tida nos bastidores como um dos principais nomes a comporem a chapa de Efraim. Inclusive o senador disse nesse evento que de fato ela é um dos principais nomes aí que ele cogita indicar para a disputa como candidata a vice. Havia também prefeitos, né, do interior do estado que são aliados que Efraim espera contar para ampliar sua votação no interior do estado. Efraim Filho chega nesse momento com a base da direita, né, mas com essa expectativa de possibilidade de ampliar a votação a partir desses apoios de centro que ele espera ter, sobretudo em relação a Bruno Cunha Lima, mas com alguns desafios, a exemplo da definição sobre a federação. Efraim, que é do União Brasil, espera contar com o controle da Federação União Progressistas, mas do outro lado do espectro, desse cabo de guerra, eu diria, tem a família Ribeiro, do vice-governador Lucas Ribeiro, pré-candidato do grupo governista, que também espera ter o controle dessa federação. Eu falei com o senador Efraim Filho sobre esses pontos de interrogação que precisam ser definidos para a solidificação da sua pré-candidatura e o start a partir dessa confraternização ocorrida no fim de semana. Vamos ouvir o que ele falou. Temos a aliança com a direita e esse é um dos papéis que a gente tem assumido, né, de coesão, de unidade com a direita. Declarações de Valber, Nilvan, Gilberto, Queiroga, né, dos nossos vereadores aqui da capital, Carlão, Fábio Lopes, ou seja, Bolinha em Campina Grande está aqui. Então, quer dizer, são forças que têm encontrado na nossa pessoa uma liderança capaz de unir e agregar, trazer um projeto de vitória, um projeto de poder, né, para que a Paraíba tenha essa agenda, a agenda da defesa da vida, defesa da família, contra o aborto, contra a legalização das drogas, a favor do empreendedorismo, redução de impostos, combater a escalada da violência que tem assustado as famílias paraibanas. Então, essa agenda nos aproxima muito, né, do público da direita e vamos aguardar as definições sobre a federação. Temos aí a expectativa de até março ver isso definido, mas é claro que essa parceria ela já está sólida. E aqui você alinha com outras forças políticas, né, de diferentes regiões do estado. Tem gente aqui do Sertão, do Brejo, do Litoral. A gente faz a diferença. O prefeito Bruno Cunha Lima, né, em Campina Grande, mostrando uma parceria sólida que veio para ficar. Efraim citou aí o prefeito Bruno Cunha Lima, que estava presente, e a gente sabe que a família Cunha Lima há uma tendência de sair dividida para essas eleições. Inclusive o ex-deputado Pedro Cunha Lima desistiu, né, da disputa, ele que era pré-candidato ao governo do estado, e nos bastidores dizem, né, que algumas fontes que é provável que ele apoie o prefeito Cícero Lucena, assim como já fez o irmão do deputado federal Romero Rodrigues, que é ex-deputado estadual, embora Efraim tenha dito nesse evento que ainda tem uma esperança de que Pedro possa apoiá-lo nas eleições desse ano. Ainda há uma outra interrogação em relação ao senador Efraim, que é a segunda candidatura ao Senado, porque existe a do Marcelo Queiroga, mas a outra não foi definida. O Major Fábio estava lá, do Partido Novo, outros integrantes do partido também, inclusive com essa expectativa de que seja uma aliança confirmada, né, do PL com o Partido Novo. Major Fábio, inclusive, cobrou que essa definição pudesse acontecer o mais rápido possível, porque avalia que não há por que isso não se efetivar de imediato, né? Mas os aliados de Efraim têm mantido cautela em relação a isso, na expectativa de possíveis ampliações de alianças. São expectativas e interrogações que continuam aí com esse evento, né, realizado por Efraim Filho, dando o start nessa pré-campanha nesse ano eleitoral. Eu achei interessante na fala de Efraim que ele diz assim, essas pautas me aproximam muito do público da direita, mas ele não falou ser, né? Ser esse grupo. Ele fala, essas pautas me aproximam do grupo da direita. Então ele não se colocou como direita. Pelo menos essa foi minha identificação. Claro que é um centro-direita, mas ele falou assim, eu não sou esse grupo. Ele disse, me aproxima desse grupo. Pelo menos foi uma leitura que eu fiz com relação a essa fala dele. Talvez ele estivesse fazendo nessa fala, Caio, referência ao grupo do bolsonarismo raiz. Isso. Né, em que ele se identifica, inclusive fez uma aliança este ano, né, ano passado, aliás, com esse agrupamento, mas talvez tenha dificuldade de se autodenominar bolsonarista. Uhum. Efraim sempre teve uma postura anti-PT, anti-Lula, sempre foi o pai dele e ele também, por um bom tempo, foram oposição
aos governos petistas em Brasília e sempre se manteve, de fato, ali mais à direita. Agora, existem hoje no Brasil uma diferenciação entre direita e bolsonarismo. Talvez ele não se identifique com o bolsonarismo e não se autodenomine bolsonarista. Identifica, né? Ele já disse que as pautas se identificam. Isso. Mas espera também contar com o apoio dos Cunha Lima, de Campina Grande, por exemplo, né? Espera contar sempre, né? Quem é que rejeita apoio na política? Agora, você falou sobre as presenças, Felipe. Eu acho que é importante também a gente trazer as ausências. Sim, né, inclusive porque na confraternização da oposição no ano passado havia outros integrantes de partidos do centro, do MDB. Ano atrasado, as oposições se reuniram no verão de 2024 e lá estavam o ex-senador Cássio Cunha Lima, o ex-deputado Pedro Cunha Lima, Bruno estava, Rui Carneiro. Veneziano. Veneziano estava também na fotografia. Este ano nós tivemos a fragmentação das oposições, pelo menos nesse momento inicial, as oposições irão divididas na Paraíba para as eleições do próximo ano. E as ausências desse evento do fim de semana de Efraim falam muito sobre essa divisão. Por exemplo, não esteve participando o ex-deputado Pedro Cunha Lima, não esteve o senador Cássio, não esteve o deputado Romero Rodrigues, não esteve Tovar Correia Lima, de Campina, não esteve Veneziano Vital do Rego, ou seja, não esteve o grupo Toscano, de Camila Toscano, de Léa Toscano, que deve anunciar apoio a Cícero Lucena no próximo dia 8, ou seja, esses nomes todos demonstram com essas ausências de que não estarão no mesmo palanque de Efraim, pelo menos no primeiro turno. Devem apoiar, uma tendência a apoiar o nome do prefeito aqui da capital, Cícero Lucena, no início dessa disputa. Agora, o mais importante desse evento, talvez, pelo menos na minha avaliação, é de que Efraim, durante o evento, ao ser questionado por algum integrante da imprensa, disse que existe a possibilidade de que ele apoie o prefeito Cícero Lucena num eventual segundo turno nas eleições aqui da Paraíba. E, respondendo a essa declaração da Efraim, já ontem, no domingo, Cícero Lucena também retribuiu esse gesto, dizendo que existe essa possibilidade de apoio dele a Efraim, caso Cícero não chegue ao segundo turno. Enfim, o que é que se abstrai disso? Que as oposições irão divididas no primeiro, né? E fragmentadas no início da eleição, mas há uma tendência, pelo menos nesse momento, de que essas forças possam convergir e se apoiarem no eventual segundo turno, o que seria um verdadeiro pesadelo para a base do governo e para a candidatura de Lucas Ribeiro. Por quê? Porque a oposição está maior este ano de 2026 do que em 2022, quando João Azevedo foi reeleito. Está maior com Cícero Lucena, está maior com Felipe Leitão, está maior com Tarciana de Leitão também. Então, é um agrupamento que está mais forte do que quando nós tivemos a eleição, na eleição de 2022. Ao mesmo tempo, e aí eu preciso ressaltar isso também, sempre ressalto, que as forças da base, embora menores atualmente do que em 2022, estão prontas para defender uma gestão que está melhor avaliada do que naquele momento em que João Azevedo saía de uma pandemia. E aí, esse cenário que nós teremos de disputa eleitoral a partir de outubro, com as oposições chegando fragmentadas, mas com a grande possibilidade de estarem unidas no eventual segundo turno. O grande desafio, só para finalizar, Caio, o grande desafio é dar continuidade a essa tendência de união, mesmo após o primeiro turno, porque a gente sabe que disputa eleitoral é assim. Quando começa o debate, do pescoço para baixo é canela, como se dizem, né? Do pescoço para baixo vale, né, a bancada. Então, naturalmente, Efraim e Cícero estarão nas oposições, mas, eventualmente, em algum momento do primeiro turno, eles terão que mirar um no outro para poderem ali, quem sabe, surfar na onda e chegar numa eventual segunda etapa. E aí, esse é o desafio, permanecer, a oposição permanecer unida, mesmo com o embate que é natural, que é normal, e faz parte do processo mesmo do primeiro turno. Caio, você dizer alguma eu ia falar coisa? que existe o cenário também, né? Obviamente, é muito possível que haja esse segundo turno, justamente porque são grupos fortes que estão nessa eleição. Fico pensando como é que ficam também esses cálculos, né? Porque a base deve pensar com quem, ou as oposições, com quem eles gostariam de ir para o segundo turno. A base de João Azevedo hoje
Busca, já vou responder essa pergunta. Busca aí com Efraim. Busca aí com Efraim. Porque muito do público que pode votar em Cícero Lucena não vota em Efraim. Isso. Diferentemente o público de Efraim provavelmente migra todo para... Todo, não vou dizer todo, mas em grande parte para Perfeito Cícero, o seu né? raciocínio, perfeito o raciocínio. Por quê? Efraim, ao fazer uma aliança com o bolsonarismo, ele fez algo importante para ele, que foi garantir a sua independência e a sua sustentabilidade e viabilidade do ponto de vista da candidatura. Isso ano passado. E aí firmou essa aliança com o bolsonarismo. Agora, vai ter dificuldades e correr o risco de isolamento. Isso porque, se você for observar as movimentações dos bastidores que têm sido realizadas, o prefeito Cícero Lucena, por exemplo, busca o apoio do PT aqui da Paraíba, Sim. que é importante. Busca o apoio da família Cunha Lima, lá em Campina Grande, que também é significativo. Ao mesmo tempo em que Efraim tem dificuldade para ampliar esses horizontes de apoios. Por quê? Porque fez aliança com o bolsonarismo lá atrás. Pedro Cunha Lima, por exemplo, teria dificuldade de estar num palanque onde se defende o nome de Bolsonaro, né? Poderia estar se o candidato fosse Tarcísio de Freitas, mas com Bolsonaro seria mais complicado. Então, esses movimentos feitos por Efraim em 2025 foram importantes para a pré-candidatura dele? Sim, é inequívoco. Mas, ao mesmo tempo, provocaram esse risco de isolamento e provocaram essas dificuldades todas para o fechamento do arco de alianças que ele espera ter em outubro deste ano. Com essa possível aliança com o PT e tendo também veneziano aí nesse grupo, muitos dos bolsonaristas também não vão, né? Também não vão entregar voto. Então, ver quem realmente... a gente vai ver, sabe como, isso aí nas entrevistas e debates, porque a gente vai ver onde é que um tá batendo no outro, em quem tá batendo mais, em quem tá convidando, porque a gente vê quem tá querendo derrubar, Por fim, a dificuldade também em termos de Estado da Paraíba é que o Estado da Paraíba sempre foi, pelo menos nas últimas eleições, um Estado que deu vitórias ao petismo, a Lula. Lula venceu em todos os municípios da Paraíba em 2022. Apertado, mas venceu. Mesmo com a polarização, com esse presidente Jair Bolsonaro. O Bolsonaro era um nome fortíssimo também naquele momento, buscava a reeleição, mesmo assim Lula conseguiu vencer em todos os municípios. Então você ter uma candidatura atrelada ao bolsonarismo na Paraíba não é fácil. Não é fácil diante desse cenário. Por isso é que a base do governo João Azevedo tem trabalhado para ter Efraim como candidato adversário no eventual segundo turno nas eleições deste ano. A gente viu, Felipe, para passar para você que o bolsonarismo teve votações muito expressivas nas últimas eleições e tem crescido muito, tem ficado assim quase igual, né? Essa questão foi muito pequena, essa diferença nos municípios. Exatamente. Né? Eu acho que o petismo e o lulismo continuam fortes no Nordeste, seguem, a região segue sendo um celeiro forte, mesmo, um celeiro mesmo, né, do partido, mas a direita tem crescido, como atestou a última pesquisa da Datafolha. Só para finalizar esse tema de Efraim, fazer um registro que ele tinha condicionado esse apoio no segundo turno a Cícero, uma reciprocidade. Isso. E Cícero não perdeu tempo, já formalizou isso também, para um provável caminho juntos, de ambos juntos aí no segundo turno. Só para fazer um registro também, Caio, mandar um abraço aqui para o Antônio Souza, ex-dirigente do MDB, que está nos ouvindo nesse momento. Obrado pela audiência. 10:01, volto já com política. Repórter CBN. Segunda-feira, 5 de janeiro de 2026. Presidente deposto da Venezuela, Nicolás Maduro, e a mulher dele, Cília Flores, já estão no Tribunal Federal de Nova York. Eles foram transferidos horas antes da audiência marcada para as 4 da tarde pelo horário de Brasília. O trajeto foi feito de helicóptero do Centro de Detenção Metropolitano do Brooklyn até o sul de Manhattan. As imagens da câmera de um veículo que trafegava pela Regis Bittencourt no momento de um acidente com 6 mortos e 9 feridos mostram que assaltantes renderam o motorista do caminhão envolvido no tombamento. O acidente aconteceu na madrugada de hoje na estrada de Campina Grande do Sul, no Paraná, que fica perto da divisa com São Paulo. O motorista foi obrigado a pegar o retorno para Curitiba. Pouco depois, a empresa de monitoramento bloqueou o veículo de forma remota. Com isso, os criminosos mandaram o homem descer e, na sequência, abandonaram o caminhão. O veículo desceu a pista de ré e atingiu a van em que as vítimas estavam. Os corpos dos 4 jovens encontrados mortos em Santa Catarina devem chegar ainda hoje a Minas Gerais. Daniel Luiz da Silveira e Bruno Máximo da Silva
devem ser sepultados ainda pela manhã em Guaxupé. Já Guilherme Macedo de Almeida e Pedro Henrique Prado de Oliveira devem ser enterrados em Guaranésia. Os corpos estavam amarrados e tinham sido enterrados à beira de uma estrada em Biguaçu, cidade da Grande Florianópolis. No horário de Brasília, 10h03. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. CBN João Pessoa. Oferecimento Faculdades Nova Esperança. Ensino com excelência. Compromisso com você. Quer mudar de vida? Então vem pra Facene. Além da matrícula grátis, você tem super bolsa para os cursos de enfermagem, farmácia, odontologia, fisioterapia, educação física, psicologia e medicina veterinária. Utilize sua nota do Enem ou acesse facene.com.br e realize nosso vestibular agendado. Quem escolhe a Facene não se arrepende. Tauá tá chegando em João Pessoa, um grande resort com parque aquático, comida boa e muitos sorrisos. E o melhor de tudo, o Tauá está montando um time com pessoas da nossa terra para fazer parte dessa história. São vagas para quem gosta de atender, cozinhar, limpar, cuidar das pessoas e trabalhar com alegria. O Tauá já é sucesso em Minas, São Paulo e em Goiás. E agora chega em João Pessoa para crescer junto com a cidade. Cadastre seu currículo em tauaresorts.com.br e venha fazer parte dessa família. Tauá João Pessoa, um lugar de trabalho, alegria e oportunidade. CBN João Pessoa. Apresentação: Caio Ismael. CBN João Pessoa na área, trazendo notícia e informação para você nessa manhã de segunda-feira, dia 5 de janeiro de 2026. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda você que está chegando agora, ligando o seu rádio na 101.7 FM, voltando à rotina aos poucos, né? Sei que tem muita gente que se deu férias também, né? Até de notícia nesses últimos dias, descansou, relaxou a mente, o corpo, mas está voltando agora à labuta. Então, ó, CBN João Pessoa não para, a gente traz notícia para você em tempo real, todas as manhãs, aqui na 101.7 FM. Você nos acompanha também em vídeo no canal CBN Paraíba no YouTube. Um tchau, um abraço especial para você que nos acompanha nesse momento. A gente vai seguindo aqui, mostrando os bastidores do rádio, então segue a gente por lá também. Bem, nesse início de segunda hora, a gente tem outros assuntos da política, tem inclusive uma entrevista importante que vai acontecer daqui a pouco, mas antes disso eu quero conversar com você, ouvinte, que está mandando mensagem, né? Desde cedo, vários ouvintes participando, deixar um abraço aqui para o Esdras, que nos acompanha em Paulo Afonso, na Bahia, diz melhor programa. Obrigado, Esdras, grande abraço. Um abraço para Maria da Penha, também participando conosco. Ó, tem vários ouvintes aqui fazendo algumas reclamações. Eu vou deixar essa participação para daqui a pouco, porque a gente tem uma entrevista importante agora para falar sobre um assunto que nós trouxemos lá no início do programa, né? Quem está chegando agora, nós falamos lá no início sobre alguns problemas encontrados na orla da capital. Muito lixo deixado por quem está indo à praia, também esgoto na praia, né? Vários pontos de esgoto. Nossa reportagem notificou isso ao vivo, né? E também sobre a questão do uso dos banheiros, que são públicos, mas que estava havendo cobrança. Então, são vários temas relacionados à poluição e à questão ambiental. Então, para falar mais sobre isso, nós já entrevistamos, inclusive, o secretário de Meio Ambiente aqui da capital, Elison Silveira, e agora a gente entrevista por videoconferência, inclusive você acompanha toda essa entrevista no canal CBN Paraíba, a promotora Cláudia Cabral, que é coordenadora do Centro Operacional do Meio Ambiente aqui no nosso estado. Promotora, seja muito bem-vinda, um ótimo dia, feliz ano novo para a senhora. Bom dia, Caio, bom dia a todos os ouvintes da CBN, feliz ano novo para todos, é um prazer estar aqui, embora em questões tão delicadas. Isso, vou começar perguntando à senhora sobre a questão dos banheiros, né? Da última vez que a senhora veio aqui, falou muito claramente, os banheiros dos quiosques são públicos,
Muitas vezes, às vezes, eles até fecham ali com a chave, mas você poderia pedir a chave para o dono do estabelecimento e eles são responsáveis por cuidar. Mas a gente viu, né, pessoal registrando cobrança nesse fim de ano para usar o banheiro. Como é que a promotoria recebeu essas denúncias? Pois é, para falar nisso, eu preciso inicialmente trazer à tona o termo de ajustamento de conduta que foi firmado com o município de João Pessoa em 2023. Esse termo de ajustamento de conduta, Caio, ele é uma preciosidade, é um instrumento precioso para todo paraibano e turistas, porque já naquela época nós estávamos prevendo justamente essa explosão que aconteceu agora. E aí você diz, mas por que não está sendo cumprido? Porque aí a população tem que ter conhecimento e cobrar dos órgãos de fiscalização do município de João Pessoa. Compete ao município de João Pessoa, que tem a gestão dessa orla, fazer valer todas as cláusulas assinadas no termo de ajustamento de conduta. São 45 cláusulas que prevê absolutamente tudo. E vão mais além. Nós somos o único estado do Brasil, com orla, que tem um termo de ajustamento de conduta, modesta à parte, prevendo todas essas situações. Desde aluguel de mesas e cadeiras, as vedações, o uso de banheiro, o gerenciamento do resíduo sólido, o uso do espaço público na areia, a permissão de uso dos quiosques. Ou seja, por que não está funcionando? Porque precisa ter a fiscalização dos órgãos competentes, que não é do Ministério Público. O Ministério Público teve a competência de fazer todo esse ajustamento, reunir a legislação. E diga-se de passagem, Caio, o termo de ajustamento de conduta, ele não cria lei, ele não cria uma situação, até porque nós não legislamos. Nós apenas trazemos a legislação e condensamos no termos e assinamos esse ajustamento para que seja possível, dentre elas, está a necessidade do município estruturar seu setor de fiscalização. Porque o que é que nós estamos vendo? Nós estamos vendo uma verdadeira briga enxugando gelo. Vai lá uma equipe sem nenhuma coordenação mais efetiva, tira um ambulante que está ilegal, tira uma pessoa que aluga a cadeira que está ilegal, vai no quiosque que está cobrando, mas não tem uma estrutura, uma forma estruturada. E ao Ministério Público cabe cobrar do município de João Pessoa, porque ele tem os instrumentos não só legais e condensados no termo de ajustamento de conduta. E o que é que nós estamos vendo nesse verão, nessa explosão? Nós estamos vendo uma absoluta falta de um gerenciamento com base em todas essas situações que está levando a população a ficar à mercê, seja de ambulantes não cadastrados, sejam de flanelinhas, sejam de terceiras pessoas que estão indo lá explorar sem ter autorização. Então, veja bem, a cláusula primeira do termo de ajustamento de conduta, ele dá aos quiosques o termo de permissão de uso e ocupação daquele espaço público. E está lá no termo dizendo que, para ter direito a essa permissão, ele tem que cumprir condicionantes. Dentre elas, as condicionantes do gerenciamento do resíduo, de não colocar mesas e cadeiras na areia, de só alugar mesas e cadeiras conforme a demanda e numa quantidade específica de autorização do município, não cobrar pelo uso de banheiro público e de cumprir todas as cláusulas previstas nesse PAC. Isso significa o quê? Se o dono do quiosque não está cumprindo essas condicionantes que constam no termo de permissão dele, cabe ao município de João Pessoa autuá-lo, notificá-lo, embargá-lo, suspender a atividade desse quiosque, até que haja a apuração dessa conduta dele de descumprimento. Porque se não seguir esse processo administrativo conforme está previsto no TAC, vai ser enxugar gelo. E a população está à mercê. Então, é preciso que siga um processo administrativo legal, com suspensão da atividade desse quiosque. A cláusula 6ª, o parágrafo 2º da cláusula 6ª diz que os quiosques são públicos e, como públicos, não podem cobrar pelo serviço. Ah, mas é caro fazer a manutenção. Não, não é caro. Está dentro daquela exploração. Quem não quer explorar um quiosque numa orla que o turismo está explodindo?
Então, faz parte do negócio dele, da planilha de negócio dele. É uma condicionante para usar o espaço público. Se ele está descumprindo, cabe à população anotar o nome do quiosque, denunciar com o nome do quiosque, e aí o município tem que fazer a fiscalização, instaurar o processo, suspender a atividade daquele quiosque. Se for reincidente, caçar a permissão de uso, entendeu? Então, os mecanismos, Caio, tem. É isso que o Ministério Público fica assim, assistindo as reportagens e fica sem entender o porquê não funcionar como deve funcionar. Ah, mas nós não temos fiscais suficientes na Prefeitura, na SEDUC, para fazer. Estrutura, está no TAC. Faz um concurso público, faz um uso de contratação temporária excepcional para aquele período. Então, não é o Ministério Público que vai dizer como é que vai ter esse gerenciamento. O que o Ministério Público fez foi ofertar esse termo de ajustamento de conduta, que é riquíssimo. Ontem eu estava vendo, fantástico, as cidades de Orlas todas preocupadas, partindo daquele evento de Porto de Galinha, e eu fiquei pensando, nossa, João Pessoa tem na mão um instrumento que nenhum estado tem. É só fazer valer, entendeu? Promotora, tem uma outra questão, é importantíssimo isso que a senhora trouxe, né? A gente tem visto, então, a prefeitura falhar mesmo nessa fiscalização e nessa estruturação da orla, porque é responsabilidade da prefeitura e, como a senhora disse, não é algo feito em dezembro, para não dar tempo, foi em 2023, a gente vem tocando e cantando, né, tocando essa bola aqui, falando sobre isso, ou seja, deu tempo de se estruturar, desde 2023 tem esse TAC aí e não está estruturado. A gente percebe que tem muita falha nessa organização da orla. E um outro problema, promotor, aqui, foi notificado, inclusive, por nós hoje, a gente levou uma equipe lá, é a questão dos esgotos. Existe essa fiscalização, para-se, né, de jogar esgoto, fala-se muito, é período de chuva, é água da chuva, a gente não está em período que não está chovendo. E tem muito esgoto na orla de João Pessoa. Tem em Tambaú, tem em Cabo Branco, isso estaria junto no TAC ou é um outro tipo de ação que o Ministério Público tem que ter para cobrar da Prefeitura também, cobrar da CAGEPA, são vários agentes, para que seja feito o mínimo com relação a esses esgotos, promotora? Excelente. A questão dos esgotos na orla, nós temos outro procedimento, que é um inquérito civil, desde aquela última denúncia, lembra? Bar do Cuscuz, Litoral Hotel, quiosque Olho de Lula. E esses procedimentos, no Ministério Público, nós fizemos uma audiência pública com os órgãos e ficou estipulado em fases as fiscalizações para identificar as ligações clandestinas, as ligações irregulares, e cada um analisar a sua rede. A Prefeitura, a sua rede pluvial, a CAGEPA, a sua rede de sanitária, e isso daí a gente vem diligenciando os estabelecimentos que já foram autuados. Nós estamos partindo agora para a segunda fase com eles, que é a fase criminal, da materialidade do crime. Nós solicitamos, requisitamos da SUDEMA e dos órgãos o laudo pericial dizendo que aquilo dali causava um dano à saúde pública e ao meio ambiente. Então, com essa materialidade, nós estamos partindo agora, nós vamos responsabilizar as empresas, os empresários, pelo crime. Já estão sendo notificados para isso. Civilmente também estamos ainda cobrando que seja apresentado a regularização da sua rede coletora, que até agora ainda não foi. E, mais uma vez, os órgãos se mantêm só agindo quando o Ministério Público provoca. Essa situação não pode continuar desse jeito. Com relação a essas últimas denúncias agora, que dessa semana, nós fomos demandados hoje, na data de hoje, embora o Ministério Público esteja no recesso, mas entendendo ser uma questão de urgência, de saúde pública, inclusive de proteção ambiental, nós hoje já contactamos com presidente da CAGEPA, com o secretário do Meio Ambiente, com o presidente da SUDEMA, e já marcamos uma reunião. Vai haver uma inspeção agora. Nós estamos colocando um perito do Ministério Público para acompanhar, porque o que o Ministério Público não pode aceitar é quando nós provocamos, aí fica. A responsabilidade é da CAGEPA. Não, a responsabilidade é do município de João Pessoa. Não, a responsabilidade é da SUDEMA. Não, a responsabilidade é do empresário. Precisa ter uma definição.
Então, nós não vamos mais tolerar esse tipo de situação. Eu quero tranquilizar a população. O Ministério Público está atento, está aliado ao povo, está aliado à causa ambiental, e nós estamos articulando uma reunião para entendermos o porquê de isso ainda acontecer. Aí diz, mas não é esgoto, é o fenômeno... É um fenômeno que chama aí, que eles estão dizendo, não sei o que, negro, esqueci agora. É água pluvial que esgota e sai, e não é esgoto. É a captação que não está cabendo. Aí a CAGEPA diz, não, nós suportamos toda essa captação. Enfim, ficam esse desencontro de informações e o Ministério Público está tentando alinhar isso, para, de uma vez por todas, solucionar esse problema. Então, o que eu posso dizer é isso. Nós suspendemos o nosso recesso, nós estamos reunidos com os órgãos, hoje já tratei com cada um especificamente, vai haver uma nova inspeção, estamos colocando perito do Ministério Público, engenheiro do Ministério Público, e daí nós vamos cobrar a materialidade de quem tiver em crime, a responsabilidade de quem não tiver feito o seu plano, o seu esgotamento sanitário correto. E, sim, o que eu posso dizer é isso, é que o Ministério Público está cobrando das autoridades que cada um faça o seu papel. A única coisa que nós queremos é isso, que cada órgão faça o seu papel. Nós não estamos aqui para atribuir culpa a ninguém, mas nós estamos aqui para resolver um problema de mãos dadas com todos os órgãos, cada um dentro da sua responsabilidade. E os empresários ser chamados à sua responsabilidade, porque não dá mais. Por que é que os empresários estão agindo assim, esses que estão flagrados? Porque ainda não houve uma punição mais severa administrativamente. Caça o alvará dele de funcionamento, que não foi caçado até hoje. Então, são esses questionamentos que o Ministério Público quer saber e que a população está cansada. Todo dia a população coloca um vídeo, coloca uma denúncia. E nada adianta. Isso. Então, é isso que eu posso dizer. Promotora, a gente agradece muito sua participação, desejar um feliz ano novo 2026 para a senhora. Sabemos que é muito trabalho, é muita coisa acontecendo, mas a gente está aqui também nesse papel de cobrar das autoridades. A Prefeitura de João Pessoa está falhando, o governo do estado está falhando, os comerciantes não estão fazendo sua parte. É tão impressionante ver um comércio na orla ou ver um hotel na orla que joga esgoto no lugar onde o turista ou o seu cliente vai. Ou seja, é uma mentalidade tão pequena que mostra que esse cliente vai deixar de vir porque a praia vai estar poluída. Então, é um absurdo. Que bom que o Ministério Público está entrando nessa segunda etapa, que é responsabilizar criminalmente esses estabelecimentos, mas o que a gente pede é atenção, Prefeitura de João Pessoa, atenção, Governo do Estado, o CAGEPA, precisa dar uma resposta. Atenção, SUDEMA, precisa de uma fiscalização coordenada, todos juntos, né? Não, precisa ter vontade política para resolver. A sociedade clama por isso, os turistas também, e a gente vai estar de olho e acompanhando. Promotora, mais uma vez, muitíssimo obrigado pela participação aqui na CBN. Eu que agradeço, Caio. É sempre um prazer estar lutando junto com a imprensa pelo direito do povo. Muito obrigado. Bom dia. Agora são 10h22, tem vários ouvintes aqui participando, inclusive falando sobre isso. Tem o Edinaldo, que fala o seguinte: Caio, é um absurdo esse descaso com a praia. Falta banheiros, chuveiros, muito lixo na faixa de areia, na restinga, a orla tá bagunçada demais. Muita barraca de ambulante com churrasqueira, é uma fumaceira, cheiro, né, diz que moradores de rua têm defecado naquela região de Restinga também, deixando mau cheiro. Ele fala, é muito forte, a orla virou uma festa das neves. E mandou até um vídeo aqui da superlotação, disse que virou uma grande bagunça, né? Tem também o Pedro Silva, falando que a cidade está muito cheia, que a orla está mais ainda. Ele até sugere que deveria fechar a ciclovia, porque fica passando ciclistas ali enquanto as pessoas estão, né? Tem muita gente. É muito difícil. Eu costumo andar de bicicleta ali na orla. Eu não estou andando nesse período, porque é quase impossível você andar de bicicleta, porque as pessoas ficam passando. Realmente é muito inseguro para o ciclista e para as pessoas. Ele fala, João Pessoa deveria ser igual a Ponta Negra, onde existem banheiros públicos no calçadão, não em quiosques. Obrigado, tá, Pedro? Grande abraço para você. Vou fazer o seguinte, quero trazer, antes da gente seguir aqui com nossas notícias,
participação dos nossos ouvintes, porque são muitos que estão participando. Deixar um abraço aqui para o... Tem um ouvinte falando, inclusive, mais uma demanda aqui para a Prefeitura de João Pessoa, Mário Nicken. Ele fala, Caio, nada resolvido. Ele está falando de uma demanda dele que é de novembro. Ele sobre iluminação precária no trecho da rua José Gomes Amarantes, número 97, Mangabeira 2. Ele fala, são 7 lâmpadas apagadas, nada resolvido, como é que o prefeito quer ser governador desse jeito? São 2 meses. Fechar... Ele diz assim, você faz a solicitação no aplicativo João Pessoa na palma da mão e nada funciona. Tá aí. Eu fico imaginando, você numa rua com 7 lâmpadas apagadas, faz a solicitação em 2 meses aí e nada resolvido. Atenção, Prefeitura de João Pessoa com relação a isso. Jonas, taxista, bom dia, Caio. Será que a Prefeitura de João Pessoa não viu a escuridão que está a orla da capital? Ali perto do final da Beira-Rio está um breu só. Quero dizer para o pessoal que cuida dessa área que os turistas não vão levar uma imagem boa se a Prefeitura não resolver. Inclusive o Luciano Cabral está falando sobre isso, que foi a orla ontem, estava tudo apagado. A orla da capital toda apagada. Se a orla está apagada, imagina os bairros, né? Obrigado, tá, Jonas? O Regis também desejando bom dia. Tem o Michael também chegando aqui conosco para participar. Ele fala, minha opinião é que se faz necessária a regulamentação para uso comercial do guarda-sol na orla marítima e capacitação dos empresários e funcionários. Eles já são cadastrados, tá, Michael? Se tiver algum abuso, tem que ligar para a Polícia Militar ou para a Sedurb para fazer essa denúncia. Tem algumas participações aqui também. Tem o Paulo Roberto participando conosco, pedindo para solicitar que os órgãos competentes fiscalizem participação de menores em festas em Cabedelo. Ele disse que foi lá e nunca tinha visto tantos adolescentes bêbados e fumando vapor. Cenas horríveis. Não tem fiscalização na venda de bebidas e cigarros. Tem aqui o Paulo participando conosco, trazendo a opinião. Denis também participando, dizendo, é verdade, Caio, a população de João Pessoa cresceu muito. Ele fala, a verdade é que a população de João Pessoa cresceu muito, mais do que a capacidade da nossa rede de esgoto. E a prefeitura sabe disso. No caso, o esgoto é de responsabilidade da CAGEPA, governo do estado, tá? A galeria pluvial que é responsabilidade da prefeitura. O problema é que a CAGEPA não está trabalhando nisso aí. A gente não tem nem resposta da CAGEPA. A gente está indo atrás da CAGEPA, mas até agora sem resposta para saber o que é que pode ser feito. Porque não falta dinheiro a CAGEPA. Não falta dinheiro. Recebe muito dinheiro da população, então deveria já ter renovado essa rede de esgotos aqui da nossa capital. Tem também aqui o Dimitri. Ele fala o seguinte, bom dia, Caio. No dia 18 de novembro do ano passado, solicitei que viessem coletar uma cama e algumas cadeiras em frente da minha casa. E até agora a Enlu não deu sinal de vida. E agora, faço como? Complicado. A gente vai entrar em contato com a Enlu, Dimitri, mas é algo complicado. A prefeitura cria um aplicativo e diz, não venham aqui presencialmente, não liguem, faça tudo pelo aplicativo que a gente resolve. E são meses e não tem nenhuma resposta. Não tem nenhuma resposta do aplicativo para dizer assim, vamos tal dia. Só disse que recebeu e pronto. E você não tem como questionar novamente. E aí eu até lembro de um outro ouvinte nosso, seu Wagner, que fala, a população tá jogando muito lixo aqui no 13 de maio. Entendo, a população tá errada, não deveria fazer isso. Mas aí quando chama, a Enlu também não vai. Complicado demais. Obrigado, tá, Dimitri, pela participação. Um abraço pro Matheus Gadelha também participando conosco, pra o Vando, quem mais chegando por aqui? A Eliana tá chegando por aqui, já eu leio mais mensagens. E tem também no chat do YouTube o Alberto, que tá nos ouvindo em Carapibus, eita coisa boa, curtindo aí o Litoral Sul. Tem também o Pedro e o Pablo participando conosco. Tem áudio de ouvinte também, vamos ouvir aí o André. Bom dia, Caio. Rapaz, eu acho muito importante essa fiscalização desses transportes, né, escolares. Aí você pagar uma taxa de 100 e cacetada, meu amigo. Rapaz, isso aí é um absurdo, viu? O negócio dessa prefeitura, desses órgãos aí, é cobrar taxa desse povo, rapaz. Já não baixa a dificuldade que esse pessoal já passa, aí tome taxa para pagar. Meu pai do céu. Agora sim, para pagar, né? Porque você não vê uma fiscalização na rua, não. Você não vê ninguém fiscalizando esses transportes na rua. Você tira pelo ônibus que aconteceu, né, com o ônibus lá de Sapé ali naquela região. Mas é um absurdo, viu, Caio?
Bom dia mais uma vez, Caio. Com relação a essa relação de lixo, né? Ontem pegando 2 turistas paulistas ali na Barra de Gramame, e eles relataram, né? Muita sujeira lá, falta de depósito, né? Para depositar a sujeira que eles mesmos recolheram, né? Eles disseram que tinham recolhido o lixo, né? Que produziram, porém não tinham de jogar. E fica aí a mensagem, né? Para a prefeitura, né? Obrigado, tá, André? Tem aí o Givanildo também. Trânsito lento na BR-230, nas proximidades da Unip, devido a um acidente. Tá aí, informação para você. Onde também tem trânsito lento é na saída de João Pessoa, pela BR-230. Começa ali no Parque de Exposições, passa pelo viaduto das Três Lagoas, Corpo de Bombeiros e vai até a Via Oeste, já chegando em Bahia. Então, muita atenção para você. Quem está indo para Cabedelo também vai encontrar trânsito lento na BR-230 após a barreira do Castelo Branco, passando pelos viadutos da Beira Rio e da Epitácio Pessoa, passando o Hospital de Trauma, seguindo até o trecho do João Agripino. O trânsito está complicado nessa manhã na BR-230. Tem mais ouvintes participando, eu vou aproveitar, né, porque são participações muito importantes com relação à nossa orla. Tem aqui mais um ouvinte participando, deixa eu pegar o nome. Carla. Ela diz o seguinte: bom dia, Caio, para todos. Pegando o gancho no assunto sobre a orla, queria fazer uma denúncia e pedir providências para o que acontece nas praias de Cabedelo, principalmente em Ponta de Campina, que foi onde presenciei a situação. Fui com minha família e fomos constrangidos a nos retirarmos do local e andar uns 300 metros, quase chegando em Termares, porque de um lado da areia da praia fica tomada por mesas, cadeiras e sombrinhas de um bar, né? Do outro lado, o comerciante também espalha suas mesas e no meio tem um prédio residencial que coloca suas cadeiras com espreguiçadeiras para os moradores. E 2 seguranças... Cadê? 2 seguranças intimidando os banhistas, ficam encarando para quem chegar perto para constranger até se retirar. Quando alguém se aproxima um pouco, eles vêm e se aproximam ainda mais para constranger os banhistas. Será que aquela praia agora é propriedade privada e não estou sabendo? Como estava sem celular, não pude fazer vídeo, porque essa imagem dá para ter uma ideia do que eu tô falando aí, é praia privada, Ponta de Campina, tá? Vou fazer o seguinte, vou pedir para nossa equipe fazer uma constatação aí nesse trecho durante o fim de semana. É algo complicadíssimo, a gente está falando muito de João Pessoa, termo de ajustamento de conduta, mas existe essa situação também em Cabedelo e no Litoral Sul. Agora são 10h31, eu volto já. Repórter CBN. Segunda-feira, 5 de janeiro de 2026. As rodovias federais registraram mais acidentes e mortes no recesso de Ano Novo. A informação consta num balanço da Polícia Rodoviária Federal e a base de comparação é o feriado de Ano Novo de 2024 para 2025. E em 7 dias, houve 1.152 acidentes. O número representa aumento de 8% no intervalo de tempo comparado. Já a quantidade de mortes subiu 40% e chegou a 109. Minas Gerais, Santa Catarina e Paraná foram os estados com mais acidentes. A confiança dos empresários brasileiros medida pela Fundação Getúlio Vargas subiu 0,3 ponto em dezembro e chegou a 90,8 pontos. O resultado compensa a queda de novembro e encerra o ano com viés de estabilidade. Apesar do desempenho, somente as expectativas evoluíram, sobretudo na indústria de transformação. Já o indicador que mede o grau de satisfação com a situação atual caiu pelo 3º mês seguido. Para 2026, a recente redução do pessimismo dos empresários indica um cenário mais favorável, especialmente com a possibilidade de queda de juros e a melhora do ambiente macroeconômico, segundo a FGV. A Bolsa de Valores de São Paulo opera praticamente estável aos 160.571 pontos. O dólar comercial está em alta de 0,46%, cotado a R$ 5,44. O euro vale R$ 6,35, ligeira queda de 0,02%. No horário de Brasília, 10 horas, 32 minutos. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora.
Esta última meia hora do CBN João Pessoa teve o oferecimento de Faculdades Nova Esperança, ensino com excelência, compromisso com você. Quer mudar de vida? Então vem pra Facene. Além da matrícula grátis, você tem super bolsa para os cursos de enfermagem, farmácia, odontologia, fisioterapia, educação física, psicologia e medicina veterinária. Utilize sua nota do Enem ou acesse facene.com.br e realize nosso vestibular agendado. Quem escolhe a Facene não se arrepende. Ei, cinéfilo, prepare-se para viver o cinema de um jeito incrível. A Cinépolis e a Coca-Cola têm uma promoção inseparável. Compre um combo Coca-Cola e concorra a mais de 1.000 prêmios com ingressos instantâneos. Isso mesmo, comprou, cadastrou, concorreu. Acesse inseparáveiscinepolis.com.br, cadastre seu cupom fiscal e participe. Corre lá e não fique de fora. Cinépolis e Coca-Cola, juntos são inseparáveis. Um pra se informar, um pra se entreter, um pra se ligar, um pra tudo ver. A Rede On tá on pra você baixar. Basta um clique pra você Paraíba. Tá na sua mão, Rede On é só baixar. Muito conteúdo pra você Paraíba. Tá na sua mão, Rede On é só baixar. Nossa Paraíba do sertão até o mar. Tá na sua mão, Rede On é só baixar. Rede On é o aplicativo da Rede Paraíba. O que acontece em nosso estado em tempo real, com muita informação, conteúdos exclusivos, bastidores, interação e diversão. A Paraíba na sua mão 24 horas. Baixe gratuitamente na Play Store ou App Store e fique on. Muito conteúdo pra você Paraíba. Rede On, você ligado. CBN João Pessoa. Oferecimento Faculdades Nova Esperança. Ensino com excelência. Compromisso com você. CBN João Pessoa. São 10 horas e 35 minutos. Foi enviado à Câmara Municipal aqui de João Pessoa um projeto de lei para endurecer punição contra pichações feitas em prédios públicos aqui da nossa capital. O texto visa proteger, sobretudo, imóveis do centro histórico, depois do que a gente registrou no fim do ano passado, a fachada da igreja São Frei Pedro Gonçalves, que estava belíssima, né? É uma igreja belíssima, estava ali pintadinha, foi alvo de pichação. Então, sobre esse assunto, a gente conversa a partir de agora aqui na nossa bancada com o autor dessa proposta, o vereador Ícaro Chaves, do Podemos. Vereador, seja muito bem-vindo aqui à CBN, bom dia. Muito obrigado, Ismael, obrigado a todos que fazem a CBN, Felipe Nunes, todos os amigos que hoje nos acompanham, nos escutam, a gente poder falar um pouquinho sobre algumas propostas nossas, não apenas essa, que foi protocolada recentemente justamente pelo ocorrido de uma pessoa pichar na verdade, um patrimônio histórico da nossa cidade, então foi bem pensado nisso. Uma das bandeiras principais do nosso mandato é justamente o centro histórico, então a gente se preocupa muito com isso e vê que a gente tem que dar uma posição firme quanto ao nosso patrimônio histórico, quanto à segurança do nosso patrimônio histórico. Eu falo muito sobre essa questão, inclusive estava tratando com alguns vereadores, inclusive com o secretário do Centro Histórico, Tiago Lucena, como é que a gente consegue construir com o Ministério Público, com a Justiça, também outras formas de endurecer penas, por exemplo, contra fiação, furto de fiação no centro da nossa cidade, porque na verdade essas pessoas, esses delinquentes, roubam os fios, vão para a central de polícia e são logo soltos. Ou então, quando vão para uma audiência de custódia, na primeira audiência de custódia eles são soltos. Então, na hora que todos unidos mostram uma posição firme de deixar preso aí 30 dias, 60 dias no Roger,
a partir desse momento que ele comete esse crime, esse delinquente ele já vai começar a ficar um pouco mais assustado e vai começar a respeitar mais as leis do nosso município, do nosso estado, né? Então, a pichação já é crime, previsto em lei. O que é que essa lei enviada pelo senhor diferencia dessa legislação atual? E a Câmara tem essa prerrogativa de endurecer uma pena? Foi justamente essa construção que eu fiz, inclusive, com o líder do governo, Odon, que é um professor nosso, sabe muito do direito, é um dos integrantes da CCJ, para justamente não causar o equívoco de chegar lá e ser barrado na CCJ. Mas a gente, na verdade, botou algumas multas impostas pelo Poder Executivo. Então a gente deixou também o projeto um pouco aberto para que o Poder Executivo Municipal ele consiga construir e ver as melhores formas de impor essas multas. No caso, uma das multas é justamente o dobro do dano que ele foi causado. Esse delinquente ele terá que pagar ao município de João Pessoa, inclusive tendo também algumas complicações para assumir cargos públicos, tudo. Então isso foi uma construção, na verdade, por várias mãos. Assim que a gente recebeu o vídeo, que as pessoas falaram comigo, essa é muito importante também, e aí eu falo para esse ouvinte, a participação popular dessas pessoas entenderem que a cidade não é minha, é delas, e que elas participam desse mandato, não só meu, mas dos 29 vereadores, do prefeito, para justamente a gente conseguir fazer uma cidade mais justa, uma cidade melhor de se viver. O senhor já tem apoio dos vereadores? Já conversou com os vereadores sobre essa proposta? Como é que tem circulado essa possibilidade na Câmara? Tenho. Como a gente está de recesso, eu falei com alguns vereadores, como eu disse, o Odon, que é justamente um dos integrantes da CCJ. Falei com o vereador Milanês também, que também é o líder da oposição. Então falei com os dois líderes. Eu acho que não vai ter muitos problemas. Esse projeto deve tramitar até de forma celere. A Prefeitura tem falhado, a Guarda Municipal tem falhado nesse sentido? Ela poderia estar mais presente nessas áreas onde as pichações têm acontecido? Eu até comento muito sobre isso. João Pessoa já tem um passo um pouquinho à frente de algumas capitais por ter uma guarda municipal armada, então ela tem mais um poder ostensivo. Deu outro passo importante com a Smart City, com várias câmeras pela cidade. A gente começa a enxergar agora mais essas câmeras em alguns pontos, os totens, inclusive eu falei sobre isso no início do nosso mandato, e aí Cícero acerta com essa demanda. Inclusive já teve um delinquente preso que assassinou um cidadão e foi preso no centro da cidade, vinculado às câmeras de reconhecimento facial. Mas eu acho que assim, a Prefeitura tem que pensar em aumentar essa guarda, aumentar a quantidade de integrantes para justamente estar mais próximo da cidade. Eu comento muito isso, a gente não pode só jogar a responsabilidade para a Polícia Militar, para o governo do estado, que também tem um contingente bastante pequeno, inclusive comparado com outras capitais, com outros estados, na verdade. Então, acho que é uma união de forças, tanto da Guarda Municipal quanto da Polícia Militar do nosso estado, para que a gente esteja mais perto, que a polícia esteja mais perto da sociedade. Estamos conversando com o vereador Ícaro Chaves, do Podemos, sobre um projeto enviado à Câmara Municipal que endurece punição contra pichações feitas em prédios públicos ou prédios históricos aqui da capital. Vereador, queria mudar um pouco de assunto porque vi que na sua rede social o senhor publicou faz um tempo um vídeo que mostrava com inteligência artificial como é que ficaria justamente esse trecho onde houve a pichação, que é aquele largo ali da São Frei Pedro Gonçalves, pertinho da Praça Antônio Navarro, ali próximo à Vila do Porto, para quem está querendo se situar. Como é que anda essa ideia, né? Para quem não viu esse vídeo, mostrava um espaço fechado, aquele espaço cheio de mesas, cadeiras, bares, ou seja, movimentando, como tem acontecido ali na General Osório, bares abrindo e movimentando a população. É possível chegar àquilo? Existe algum passo dado pelo senhor para que isso aconteça? É o Boulevard, a gente até brincou no nosso Instagram, que era o Boulevard do Hotel Globo. E aquilo ali, Ismael, foi muito pensado no que já acontece, por exemplo, na Rua do Miramar. Então, nosso mandato, a gente não está querendo inventar a roda, está querendo trazer coisas que já funcionam em outros lugares, não só fora da nossa cidade, mas isso, inclusive dentro da nossa cidade, que no caso é a Rua do Miramar, que trouxe essa energia realmente mais pujante, a sociedade, as pessoas vivendo a cidade, andando nas calçadas, indo nos bares a pé. Então essa vivência ela é muito importante e a gente trouxe essa ideia justamente para o centro histórico porque a gente analisa que o centro ele precisa ter vida. A gente só vai ter, por exemplo, um bar à noite, só vai ter uma farmácia à noite,
as coisas assim funcionando, porque infelizmente nosso centro ele é um bairro de 8 da manhã às 6 horas da noite e é um bairro totalmente diferente na parte noturna. Então esse movimento ele é importante para a gente trazer vida ao nosso centro. Então a gente protocolou esse projeto, que é o Boulevard do Hotel Globo. Obviamente, no meu papel enquanto vereador, eu não consigo executar a obra. Eu trouxe a ideia, sentei com o prefeito Cícero Lucena. A gente já avançou em algumas coisas, inclusive também com o secretário, mais uma vez eu repito, Tiago Lucena, que vem fazendo um trabalho importante no centro histórico. E até para colocar a população em par desse projeto, o Hotel Globo ele já está sendo feito uma licitação e vão ter um restaurante e um café no Hotel Globo. Então está em processo realmente de licitação. A gente sabe que as coisas são um pouco morosas, mas é a burocracia que inclusive é necessária para a nossa cidade. E já tem esse primeiro passo. Nós conseguimos viabilizar com o senador veneziano Vital do Rego R$400 mil de emenda. Uma das nossas propostas é botar um banheiro autolimpante ali naquela área, do lado da igreja, inclusive, que já vai ter um estabelecimento privado, então já vai trazer esse movimento e também pintar todas aquelas fachadas. Infelizmente, como você disse, a própria igreja ali já tinha sido revitalizada e já foi pichada, então, e é justamente essas, quando é um patrimônio público, demora um pouco mais para a prefeitura poder agir, porque aí depende de IFAM, depende de IFAEP, então essa comunicação ela é um pouco lenta. Mas é justamente esse olhar que a gente tá vendo para o centro da cidade, para trazer mais vida realmente para o centro histórico. João Pessoa, a terceira capital mais antiga do país, a gente tem que ter a identidade. E eu até brinco, a gente só pode amar aquilo que a gente conhece. Então a gente só pode amar João Pessoa se a gente conhecê-la. E o centro da cidade é onde está a nossa história. A gente segue conversando com o vereador Ícaro Chaves, do Podemos. Felipe Nunes está aqui para participar também da entrevista. Vereador, bom dia. Já agradeço sua participação e atenção conosco. Um vídeo seu viralizou recentemente nas redes sociais sobre a lei de ocupação de solo aqui de João Pessoa. Na ocasião, salvo engano, o senhor opinava que a cidade poderia parar em razão da decisão do Tribunal de Justiça da Paraíba, que tornou inconstitucional a lei em razão de um suposto ou da desobediência da lei do gabarito, né, que limita a altura dos prédios na orla da capital. Como é que o senhor está avaliando essa discussão? A cidade realmente parou? Avançou o debate? Qual a sua opinião em relação a isso? Felipe, bom demais. Até agradecer a pergunta para a gente poder esclarecer, que muitas vezes tem desencontros realmente de informações. Eu tentei trazer, na verdade, mais clareza para a sociedade, porque estava um debate muito mais de poderes e a sociedade ela estava sem ter ciência do que é que pode acontecer vindo a ser executado realmente essa inconstitucionalidade na lei de uso e ocupação do solo. A cidade, de fato, se ela for inconstitucional, pode parar sim, porque cria um limbo jurídico. A gente não sabe o que é que vai ficar funcionando de lá para cá. A decisão do Tribunal de Justiça foi, inclusive, de retroagir. Então, pessoas que estavam dentro da lei de um ano para cá vão estar fora da lei. Então, é como se o cidadão que construiu dentro da lei, que abriu... Entenda que eu até comento muito isso, não é só a construção civil. É um salão de beleza, é um supermercado, é uma farmácia que abriu, que pegou esse alvará de funcionamento e agora todos esses alvarás serão cancelados. São mais de 20 mil processos. E eu falo aqui com muita tranquilidade, até porque eu não participei da elaboração da luz, foi na legislatura passada, eu queria inclusive muito discutir, tá lá para discutir, até por antes de ser vereador eu sou arquiteto, e antes de ser arquiteto eu sou cidadão, então eu entendo a importância da lei de uso e ocupação do solo, até porque ela, na verdade, ela norteia todo o funcionamento da cidade. Então, por exemplo, tem áreas que antes não podia funcionar, como eu disse, um supermercado. E nessa mudança da lei de uso e ocupação do solo, agora pode. Então esse cara que investiu tudo que tinha para abrir um supermercado, um mercadinho, agora ele está fora da lei. Então a gente vai cair, na verdade, em cima de muitas pessoas que não tem nada a ver com essa briga. Se foi um erro da Câmara Municipal de João Pessoa, se foi um erro da Prefeitura Municipal de João Pessoa que sancionou a lei, e se for um erro também do Tribunal de Justiça que passou 1 ano e meio para dar essa lei como inconstitucional. O Ministério Público, ele notificou inclusive o Tribunal de Justiça assim que a lei foi aprovada e porque a gente demorou 1 ano e meio para declarar essa lei como inconstitucional. Então ele traz, na verdade, um arcabouço muito
problemático realmente para a nossa cidade. Mas o senhor acha que faltou, o senhor de fato não participou dessa discussão, mas o senhor não acha que faltou mais transparência ou cuidado dos vereadores da legislatura passada em fazer essa aprovação? E a Câmara atualmente, nessa composição, pode fazer essa correção com o retorno dos trabalhos no mês de fevereiro? Claro, acho. Na verdade, os poderes eles têm que se comunicarem. O Poder Legislativo tem que entrar nessa pauta. Inclusive, eu cobrei isso nas últimas sessões, da gente participar realmente da Câmara Municipal, inclusive com o nosso presidente, vereador Dinho, ele entrar nesse diálogo com o Ministério Público, com o Tribunal de Justiça, com os construtores, com as pessoas que fazem a cidade também. Como eu disse, não é só a construção civil. E, de fato, é uma coisa que eu sempre comentei. Na verdade, o plano diretor em si, tiveram mais de 300 audiências, foram mais de 3 anos para a elaboração desse plano diretor. A Luz também teve um debate, o que o Tribunal de Justiça, na verdade, o que o Ministério Público rebate e o Tribunal de Justiça acatou, que de fato tem um arcabouço de justificativa, é justamente que nos últimos dias, na última sessão, foram impostas algumas emendas no projeto, não sei se 30, 40 emendas, de um projeto que são 133 emendas, para lembrar que o gabarito, a parte do gabarito é um artigo de 133, não é a lei toda. A gente não está falando da lei do gabarito. A gente é o artigo 62. Exato, da lei de uso e ocupação do solo. Então, foram incluídos alguns artigos que o Ministério Público alega que, de fato, não teve comunicação, não teve conversa com a população, mas eu também entendo que o vereador é representante da população, ele também tem o direito de abraçar também, via emendas, algumas coisas no projeto e trazer essas mudanças. Mas, de fato, eu acho que precisa. Eu não sou contra, e aí eu já disse várias vezes, a criação de uma nova lei de uso e ocupação do solo. O que eu sou contra é essa retroação, porque a gente não está falando só da Câmara, a gente está falando, na verdade, das pessoas. A gente está atingindo pessoas que não tem nada a ver com essa confusão. Então, eu até comentei, se for a gente tem alguns caminhos. Um caminho possível é tirar o artigo 62 e permanecer a lei toda. Outro caminho, na época que a lei estava em vigência, continua do jeito que está, até porque as pessoas construíram e não tem culpa de nada sobre isso, e a partir de agora volta para o que era antes e a gente vai elaborar outra lei. Porque, na verdade, o que é que acontece? Você cria essa instabilidade jurídica de tal forma que o construtor, que o empresário, que as pessoas que investiram, elas investiram na legalidade. Agora elas estão como ilegais. Aí vamos dizer, tudo bem, tenha mais 3 anos aí de debate, quem realmente construiu nesse período, quem investiu, quem abriu uma farmácia, como eu disse, um supermercado, vai ter um prejuízo gigantesco, inclusive podendo de fato quebrar e trazer um prejuízo de geração de emprego para a nossa cidade, de renda. Mas aí esse empresário, pronto, show de bola, vai passar aí 3 anos para uma nova elaboração de um plano diretor e de uma luz. Na verdade, só a luz que foi derrubada, que inclusive é até um debate que eu trago, que não tem como a lei de uso e ocupação do solo ela dialogar, na verdade, a antiga, dialogar com o plano diretor atual, porque foram os dois mudados. Então, de fato, vai trazer uma estabilidade, porque quem garante que depois de 3 anos, que seja debatido de novo uma luz para a cidade de João Pessoa, chegue alguém, Tribunal de Justiça, e de novo dê como inconstitucional. Então, esse empresário ele vai ficar com receio. Se acontecer uma vez, pode acontecer de novo. Então, é um debate muito sério. Quando você perguntou sobre a paralisação da cidade, é uma questão clara. Hoje, todos os alvarás de construção estão pausados. Não consegue mais tirar um alvará de construção, enquanto a lei não é resolvida. Então, só para que o ouvinte compreenda, muitas vezes os trabalhadores sabem disso, os trabalhadores da construção civil vai saber o que eu estou falando. Tem empresas aí de 20 anos de construção civil. O que é que acontece? Eles estão terminando uma obra, já começam outra, porque para não fazer esse desvínculo, não demitir esses funcionários, eles já jogam esses funcionários de uma obra que está acabando para uma obra nova. Se não for autorizado, ele não tiver alvará de construção, as obras que estão finalizando, que estão findando nesse momento, esses construtores eles não vão começar a construir de novo. Então eles vão ter que demitir todo mundo. Então eu conheço empresas, por exemplo, com 100 funcionários que vão todos para a rua. Então é um problema, na verdade, que vai desencadear em toda a cidade de João Pessoa. E como eu disse, a luz não fala só sobre construção civil, fala sobre todos os alvarás de funcionamento. Rapidamente, também. antes da gente passar para o próximo assunto, o que é que vai ser feito agora? Tem possibilidade do Tribunal de Justiça rever e dar prosseguimento ao que já foi votado, que já foi conversado? E o que é que pode ser feito? Ou vai voltar para a Câmara mesmo para mais 3 anos, ou independente aí de discussão? Não, o Ministério Público deu um parecer
obviamente que o Tribunal de Justiça ele tem que acatar esse parecer, mas deu esse parecer, inclusive, tirando só o artigo 62 e retroagindo esse artigo 62. Mas aí a gente tem que, na verdade, aguardar. Tinha comentado que a partir do momento que acabasse esse recesso do Tribunal de Justiça, eles iam voltar com essa discussão para a gente ver quais são os próximos andamentos. Eu já, inclusive, Vale lembrar que o prefeito, desculpa a interrupção, vale lembrar que o prefeito já revogou também, através da medida provisória, o artigo 62. Mas essa lei ela não consegue ser resolvida com medida provisória, tem que ser uma lei complementar. Então, de fato, não é muito funcional a medida, por mais que tenha sido um gesto do prefeito, mas não é muito funcional, falando da parte jurídica. Então, assim, a gente trazer essa pauta, como eu disse, para a Câmara Municipal. A gente já está com a comissão de recesso, inclusive eu faço parte, fiz questão de fazer parte, para justamente, assim que puder, a gente trazer também essa discussão para a Câmara. Porque é uma coisa, como eu estou falando aqui, a gente não pode demorar. É uma decisão que tem que ser feita de forma eminente, de forma urgente. Então, a gente fazia, inclusive, uma audiência pública para tratar, chamar todos os agentes políticos para tratar sobre isso, Câmara Municipal, Poder Executivo, Tribunal de Justiça, Ministério Público, para a gente também levar para a Câmara e trazer essa solução o mais rápido possível também através do Tribunal de Justiça. Vereador, eu queria fazer uma pergunta de política, claro, porque o tema tem que entrar na nossa conversa. O senhor faz parte do Podemos, partido que está dividido em relação às eleições do próximo ano. Me parece que a legenda vai deixar que seus filiados fiquem à vontade em relação ao apoio para o governo do Estado, por exemplo. Qual deve ser o seu posicionamento? O senhor que foi eleito pela oposição, mas me parece que agora tem adotado mais uma opção governista na Câmara Municipal de João Pessoa. Isso, Felipe. O Podemos, na verdade, ele está dividido. Rui Carneiro deve ficar, não deve ficar com Cícero, já deu entrevista falando sobre isso. Romero Rodrigues tem se conversado nos bastidores que poderá ficar com Cícero. Eu falo de forma muito clara, de muita tranquilidade, porque desde o início do nosso mandato eu sempre falei que ia fazer um mandato, inclusive antes de ser eleito, tem vídeos meus na campanha, que faria um mandato independente de quem fosse o prefeito. Se fosse Rui, se fosse Marcelo Queiroga, se fosse Cícero Lucena, meu mandato seria pautado na cidade e nas pessoas de João Pessoa. Então a gente vai continuar nessa linha. O que é que mudou de lá para cá? Eu comecei a ver que na Câmara, todas as medidas que eram trazidas do Poder Executivo, a maioria delas eu votava a favor. Então, foi um caminho natural, porque, na verdade, você nunca vai concordar 100% com ninguém. Às vezes você com sua esposa, com a pessoa que está do seu lado, sua mãe, você não concorda 100%. Então, é natural que haja essa discordância. Então, eu comunico muito isso. No momento que eu discordo, inclusive eu publico na minha rede social, eu não sou aquele vereador que só balança a cabeça para tudo que o prefeito faz. Eu faço um mandato muito pautado no que eu acredito e, obviamente, às vezes eu também posso estar errado, isso é natural, eu nunca vou estar 100% certo. Então, essa forma de fazer política, eu acho que é a mais correta, ao meu ver, porque é voltada para a população que nos colocou lá dentro, voltada pelas pessoas que fazem a cidade de João Pessoa. Hoje eu não sou vereador apenas das 3.717 pessoas que me elegeram, e sim da cidade de João Pessoa, sou um representante da cidade. Então eu vou estar lá para defender o interesse da cidade. Com relação ao apoio político para esse ano, como você disse, está meio dividido, o partido deve ir assim para a eleição, então. Isso. Perfeito. Quero agradecer demais a participação do vereador Ícaro Chaves, do Podemos, veio aqui, conversou conosco, né? O pessoal até elogiando aqui a entrevista, muitos assuntos, né, debatidos. Então, vereador, feliz ano novo para você. Muito obrigado mais uma vez por vir conversar conosco e com os ouvintes. Muito obrigado, Ismael. Obrigado, Felipe. Obrigado a todos que fazem a CBN, todos os ouvintes que estão nos acompanhando. É muito importante, e aí eu sempre peço, sempre que tiver essa agenda, pode me convidar, será um prazer para a gente falar um pouquinho do que a gente tem feito na Câmara Municipal, o que a gente fez no ano 2025, o que a gente vai trazer também no ano 2026. Eu tento fazer, na verdade, um mandato muito voltado, como eu disse, às pessoas nesse diálogo eminente. Então eu sempre peço também que as pessoas entrem na minha rede social, tragam soluções, tragam críticas, tragam sugestões para que a gente possa construir de forma unilateral, na verdade de forma conjunta, multilateral, uma cidade mais justa, uma cidade melhor de se viver. Então eu agradeço demais esse convite, a gente poder falar um pouquinho mais uma vez do nosso mandato e desejar um 2026 de muita paz, de muita prosperidade, de muita luta, mas, se Deus permitir, de muita conquista e vitória. Muito obrigado, tá? Um ótimo dia para o senhor. Muito obrigado. Agora são 10h57.
Uma pausa rápida, volto já com informação do trânsito para você. CBN, a rádio que toca notícia. Você sabe o que significa a sigla ESG? É a preocupação ambiental, social e de governança de uma empresa. Esse é o tema do CBN Sustentabilidade. Durante a semana, dentro do CBN Brasil, Rosana Jatobá comenta as principais novidades ESG no mercado. Já aos finais de semana, a jornalista entrevista um especialista no tema. O conteúdo vira podcast e pode ser ouvido na sua plataforma preferida. CBN Sustentabilidade, com Rosana Jatobá. Na programação, no site ou no aplicativo da CBN. Se informar, um pra se entreter, um pra se ligar, um pra tudo ver. A Rede On tá on pra você baixar. Basta um clique pra você Paraíba. Tá na sua mão, Rede On é só baixar. Muito conteúdo pra você Paraíba. Tá na sua mão, Rede On é só baixar. Nossa Paraíba do sertão até o mar. Tá na sua mão, Rede On é só baixar. Rede On é o aplicativo da Rede Paraíba. O que acontece em nosso estado em tempo real, com muita informação, conteúdos exclusivos, bastidores, interação e diversão. A Paraíba na sua mão 24 horas. Baixe gratuitamente na Play Store ou App Store e fique on. Muito conteúdo pra você Paraíba. Rede On, você ligado. CBN João Pessoa. A CBN, como sempre, acompanhando o trânsito na região metropolitana de João Pessoa. Muita atenção para você que vai sair de casa agora. BR-230 está com grande engarrafamento por causa de um acidente próximo ao bairro dos Bancários. Quem está saindo da Zona Sul em direção ao FPB vai encontrar fluxo lento logo após o viaduto do Geisel, passando pelo viaduto do Cristo até o trecho do Unip. No sentido oposto, o trânsito lento começa no trevo da UFPB, passando por todo esse trecho da Mata do Buraquinho, também até o Centro Universitário Unip. Tá bem complicado o trânsito por lá. Na saída de João Pessoa, também trânsito lento. Logo após o Parque de Exposições, passando pelo viaduto das Três Lagoas, passando pelo Corpo de Bombeiros, até o trecho do acesso à Via Oeste, ali próximo ao Alto do Mateus. Então, trânsito complicado também na saída da nossa capital. Muita atenção para você, motorista, condutor. Outro trecho na BR-230 com lentidão, próximo ao bairro do Bessa, ali pertinho do acesso ao Bessa Shopping, fluxo lento seguindo até o acesso ao Aeroclube. Então, são alguns trechos para você ter atenção. Também tem um pequeno trecho de lentidão no retão de Manaíra, ali próximo ao Live Mall, sentido Orla. Tá aí mais uma dica para você que está precisando sair de casa nesse momento. São 11 em ponto, daqui a pouco eu volto com participação dos ouvintes e também com giro de notícias. Repórter CBN. Segunda-feira, 5 de janeiro de 2026. A presidente interina da Venezuela, Delcy Rodrigues, foi até o Catar em outubro para participar de reuniões com enviados dos Estados Unidos. Na época, ela ocupava a vice-presidência da nação sul-americana. Segundo fontes que acompanham de perto a venezuelana, os emissários do presidente Donald Trump queriam saber se ela poderia assumir o comando do governo latino-americano por um período. A resposta à sondagem não foi divulgada, mas os fatos ocorridos no fim de semana estão em linha com o que Trump queria. A informação foi divulgada pelo jornal O Globo. O Ministério das Relações Exteriores da China afirmou estar disposto a apoiar a América Latina em temas relacionados à soberania, à segurança e à integridade territorial. A pasta expressou preocupação com a prisão do presidente Nicolás Maduro e da mulher dele, Cília Flores, e declarou que se opõe ao uso da força nas relações internacionais e a atos de assédio.
Um porta-voz da Comissão Europeia disse que a captura de Maduro cria oportunidade para uma transição democrática no país. Já o governo do Irã afirmou que as relações com a Venezuela permanecem inalteradas. Segundo um porta-voz da diplomacia iraniana, Teherã continuará cooperando com Caracas nas áreas política, econômica e energética e vai manter os acordos firmados entre os dois países. E a primeira segunda-feira do ano começou com geada e temperaturas baixas na Serra de Santa Catarina. A cidade de São Joaquim registrou uma fina camada de gelo e mínima de 1,8 grau. No município vizinho de Urubici, os termômetros marcaram 4,13 graus. No horário de Brasília, 11 horas e 3 minutos. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. CBN, a rádio que toca notícia. Quer mudar de vida? Então vem pra Facene! Além da matrícula grátis, você tem super bolsa para os cursos de enfermagem, farmácia, odontologia, fisioterapia, educação física, psicologia e medicina veterinária. Utilize sua nota do Enem ou acesse facene.com.br e realize nosso vestibular agendado. Quem escolhe a Facene não se arrepende! Van Gogh Impressionistas. A exposição imersiva aclamada por mais de 900 mil pessoas no Brasil chega pela primeira vez em João Pessoa. Um incrível complexo de arte digital e tecnologia no Mangabeira Shopping. A partir de 14 de novembro, Van Gogh e outros gênios da arte universal esperam por você. Curta a temporada. Ingressos limitados no site vangogimpressionistas.com.br. CBN João Pessoa. Apresentação: Caio Ismael. CBN João Pessoa na área, na terceira hora da nossa programação local, nessa primeira segunda-feira de 2026. Feliz ano novo para você que está chegando agora. Sei que tem muita gente que descansou esses dias, né? Se deu folga até de notícia, vamos dizer assim, né? Tava aproveitando praia, alguns de recesso, todo mundo voltando hoje. E ó, quem tá aqui comigo na bancada, já vou desejar feliz ano novo e boas-vindas à nossa bancada, a Juliana Bandeira e a Denise Delmiro, minhas companheiras todos os dias. Feliz ano novo pra vocês, sejam bem-vindas. Feliz ano novo! Feliz ano novo, minha gente. Coisa boa tá de volta, né? Pois é, a gente estava comentando aqui, né? Nós, esse trio, sempre juntos aqui nesse horário, né, Caio? Com você, Ju. Fico feliz demais quando vocês vêm pra cá. E assim, esperançosos, né? Que 2026 vai ser um ano bom, um ano melhor, né? Vai sim. Verdade. A gente tem que pensar isso. Pra cima. Pra Eu cima. estou animadíssima com esse ano começando muito bem. Então vamos falar um pouquinho de notícia, né? Já deu de descanso, viu, gente? Agora é notícia mesmo. Denise Delmiro, o que é que vai bombar? O que é notícia hoje no JPB1? Muito bom dia a todos os ouvintes da CBN, 2026 começando com muita informação, muita notícia. Eu quero ver vocês ligadinho com a gente a partir das 11h45. Seguinte, a gente tem uma imagem impressionante de um homem que invade um condomínio, Caio. Às vezes a pessoa, né, mora num prédio, num condomínio, achando que tá tudo seguro, nem sempre. A imagem mostra ele entrando num prédio, invadindo a garagem, quebra um carro e leva todo o material de música que a vítima usava, né? Uma baterista, ela vai conversar com a gente ao vivo, inclusive, e ela ficou decepcionada porque está sem poder trabalhar, e a gente tem a imagem desse homem arrombando o carro dessa mulher e levando todo o material de trabalho dela. A gente vai mostrar isso ao vivo. Por falar em roubo, se você que mora em João Pessoa teve algum carro ou moto roubados nesse período, nesse final de ano, atenção, hein? Porque 2 homens foram presos no Mussumagro. Com eles foram encontrados um carro e 2 motos, e a gente vai trazer os detalhes também ao vivo para você no JPB1 de hoje. Claro que tem comunidade, o JPB1 entra ano e sai ano e está ao seu lado, de mãos dadas com você. A nossa luta hoje é no Planalto da Boa Esperança. Antônio Vieira está chegando por lá para mostrar
lixo. Lixo que a comunidade já denunciou lá naquele aplicativo João Pessoa na palma da mão, que a gente orienta todos os moradores da cidade. Baixem o aplicativo, vai precisar de um serviço, vai lá. Só que as pessoas fazem o pedido e ele não chega. O pedido de limpeza foi feito em novembro, até hoje nada. Tá lá o lixão, tomando conta para começar o ano, ninguém merece. E aí a gente vai mostrar ao vivo também no JPB1 de hoje. A gente trouxe 2 casos parecidos. Pessoas que em novembro pediram já para retirada de lixo, geladeira, tudo. Falar, a gente entrou em contato com a Elu até agora sem resposta. Então, do que adianta o aplicativo se não resolve o problema? Então, complicado, né? É complicadíssimo. Verdade. E aí, por falar em lixo, né, um tema na CBN hoje foi essa situação da nossa orla, né, do mau cheiro, da sujeira, é muito triste a gente ver Esgoto na praia. Verão, né? minha gente, bombando, que era pra estar tudo limpo, a gente dando exemplo aí pros nossos turistas, e aí tá essa bagunça toda. Vamos mostrar isso ao vivo. Só contribuir com uma pequena reflexão, assim, e aí, por favor, me entendam, né, sem demonizar em absoluto o turismo, acho que é uma parte fundamental da nossa cidade, é uma verdadeira força motriz, né, da nossa economia. Sim. A gente tem mesmo que fomentar cada vez mais, mas eu coloco aqui a reflexão para a gente lembrar que o turismo precisa crescer de forma ordenada, acima de tudo, né, porque a gente vê em alguns locais em que o turismo cresceu, o famoso turismo de massa, né, que na Europa já está causando tantas polêmicas, né, para a gente ter cuidado também com o que pode acontecer em locais que recebem muitos turistas. Por exemplo, eu agora estou residindo lá em Intermares, Cabedelo, e de fato o bairro, a cidade muda completamente a sua lógica, a sua rotina diária. Né, os supermercados ficam absolutamente abarrotados, às vezes em cenário de guerra, assim, faltando coisas, inclusive. O trânsito, que é uma loucura, né? Porque são locais que normalmente não recebem uma demanda dessa de carros, né? E aí se vê ruas estreitas recebendo muitos carros. Então, assim, acho que a gente também precisa refletir em como as cidades vão se preparar para receber esse turista da melhor forma possível e manter também a vida das pessoas que moram ali todos os dias. A gente, né? Isso, e que mantém, né, a economia girando quando o turista não está aqui também. A gente entrevistou a promotora do meio ambiente, agora há pouco, Cláudia Cabral, e ela falou o seguinte, esses estabelecimentos que estão jogando esgoto, que já foram notificados lá atrás, agora o Ministério Público vai entrar na esfera criminal, ou seja, vai multar, vai pedir cassação de alvará e vai também penalizar criminalmente esses estabelecimentos que é um problema de saúde pública, ou seja, está jogando o esgoto e prejudicando a vida de quem está tomando banho de mar e um dano ao meio ambiente também. E Denise, é algo impressionante, são décadas. Quando eu era pequeno, já tinha esgoto em Tambaú. Já era conhecido e não se resolve esse problema. Então estão esperando o quê? Né? E o que me deixa mais assustado e me parece assim uma falta de inteligência mesmo de alguns estabelecimentos, porque às vezes é um hotel, às vezes é um bar que está ali na orla, você está recebendo turista, que está jogando esgoto na praia. Está acabando com o próprio negócio. Está acabando com o próprio negócio. É uma falta de inteligência tremenda, além de ser um crime. Sim, e aí os órgãos também, por exemplo, órgãos de trânsito, estarem perto, estarem nesses lugares, né, para ordenar a coisa, coordenar as coisas. A praia, a gente ter gente oferecendo saquinho, né, o tempo todo para o turista, para que ele tenha algum lugar, verificar se na orla tem latas de lixo próximo, né? Suficiente para atender essa demanda que é absurda. Tem que ter orientação. A gente tem que se preparar para esse turismo que cada vez mais vai crescer. A gente chamou o povo em 2025, 2026 eles vieram. Exatamente. A gente precisa atender essa demanda da melhor forma possível, sem, claro, também esquecer o morador que está aqui nos 12 meses, tá aqui, né? Levando tudo nas costas. E JPB vai mostrar todo esse debate, eu quero ver todo mundo junto comigo. Aproveitem e comentem aqui com o Caio Ismael, comentem comigo no 981819700. Denise, obrigado, tá bom programa para você, feliz ano novo. Agora 11h11. Momento do Esporte, com Juliana Bandeira.
Ju, a gente tá falando aí de coisas que por décadas vem se arrastando. Não são décadas, mas vamos falar do gramado do Almeidão, que também... que a gente já vem falando sobre isso desde novembro, né? Mais precisamente dezembro, onde houve aí uma intensidade, né? Para que todo mundo lembre, o Almeidão, assim como outras praças esportivas em todo o país, isso também não é uma novidade, isso não é uma coisa só da Paraíba, vem sendo utilizado também para eventos culturais, o que, na minha opinião, e aí é minha opinião, acho absolutamente normal que as praças esportivas também tenham esse outro recurso, né? Só que aí, a gente está vendo agora, você inclusive que está acompanhando a gente pelo YouTube, imagens registradas neste domingo, tá? De acordo com o conselheiro do Botafogo, Alexandre Cavalcante, foi quem me passou essas imagens, foram feitas ontem lá no Almeidão. E a gente vê, né, você que está acompanhando no YouTube, mas eu vou descrever, o gramado já, em relação ao que a gente já viu antes, bastante recuperado já em vários lugares. Só que outros completamente assoreados. E aí meu parceiro Luciano Cabral vai mostrar para você o outro vídeo que dá uma impressão maior ainda do que está acontecendo, que é especialmente onde estavam o local do palco, né, uma estrutura que é mais pesada, que é colocada em cima do gramado, né, a gente vê um assoreamento maior, inclusive nesse trecho, né, sem grama alguma, né, e isso, claro, provocou aí no Botafogo uma definição a respeito do que vai acontecer nos próximos dias, né? Na verdade, o Botafogo estreia no Campeonato Paraibano no dia 17, é a primeira rodada. Então, diante das imagens que foram feitas ontem, e aí a gente tem um vídeo que a gente não está conseguindo passar agora. Ele não está conseguindo ficar completo, mas a gente vai colocar do jeito que tá, só para o pessoal ter noção. Isso, tá aí, ó. Tá aí para você que está acompanhando. E aí a gente tem uma dimensão maior de que alguns trechos tá realmente impraticável ainda sem grama. Tem mais terra, trechos, né? Terra do que gramado, né? Isso, né? Especialmente ali na área que foi colocado o palco. Bom, diante dessas imagens e diante dessa vistoria, porque segundo o que me foi passado, o Alexandre Cavalcante, conselheiro do Botafogo, a direção tem acompanhado, né, visitando constantemente o trabalho que vem sendo feito. O dono da SAF do Belo, o Felipe Félix, usou as redes sociais para informar que o Botafogo não vai mais pagar para ver se vai ficar pronto realmente até o dia 17 e vai jogar a sua partida de estreia no Paraibano fora do estádio Almeidão, tá? Segundo o que me disse ontem o Alexandre Cavalcante, essa semana vai ter a definição se vai ser no estádio Frasqueirão, em Natal, ou se vai ser nos Aflitos, em Recife, no Recife, tá? Então, essas foram as informações que foram passadas pelo Botafogo. Na postagem, o Felipe Félix reconheceu o trabalho de recuperação que vem sendo feito, inclusive feito por uma empresa especializada, que segue trabalhando por lá, que o Botafogo se coloca à disposição, inclusive, para ajudar a acelerar esse processo também, né? Mas que já definiu que o primeiro jogo e talvez até o segundo jogo não seja no Almeidão e que vai ter uma campanha especial para sócios-torcedores para facilitar com que o sócio-torcedor possa ir acompanhar o Botafogo onde quer que ele jogue. E aí a gente, claro, foi pedir respostas, né? O secretário executivo de esportes, o Harlem Vilarim, publicou também um vídeo, né? Dizendo que as pessoas estariam aí utilizando imagens antes do trabalho de recuperação estar sendo feito. E aí não é o caso, porque essas imagens foram feitas pelo próprio Botafogo ainda no domingo. E dizendo que tudo está acontecendo da maneira como deveria acontecer, que está tudo sendo recuperado e que no dia 17 vai estar tudo pronto, sim senhor, para o Botafogo estrear no Almeidão, tá? Então, aí também, eu entendo muito a decisão do Botafogo de não pagar para ver,
porque aí se demorar muito, o Botafogo fica inclusive sem ter um plano B, né? Mas, por um outro lado, o governo do estado segue afirmando que no dia 17 de janeiro tudo estará nas mais perfeitas condições para a estreia do estadual no Almeidão. O cenário que tem é esse do vídeo Isso. e tem 12 dias para ficar Exato. perfeito para o E de acordo com campeonato. o responsável pela empresa, Vai dar certo. vai dar certo, que está tudo ocorrendo como deveria ocorrer. Então pronto, Né? vamos esperar para ver, né? A gente pode esperar para ver, o Botafogo Botafogo talvez não não, pode, talvez não, e aí por isso dessa decisão, aí é claro que o torcedor não gosta, né, não quer ter que sair aqui de uma pessoa para ir ver seu time jogar, não é legal, ainda mais na estreia, né, que é o começo de tudo, pontapé inicial, enfim. Seguimos acompanhando, no Globo Esporte também teremos mais informações a respeito disso, fosse você, eu ficava ligadinho também, logo depois do JPB1, e a gente, claro, segue acompanhando essa celeuma, essa novela que virou o gramado do Estádio Almeidão. Esse fim de semana foi bem movimentado, né? 6 amistosos Isso, dos times paraibanos. 6 amistosos, todo mundo se preparando aí para a estreia do estadual. O próprio Botafogo entrou em campo no jogo treino, lá no CT da Maravilha do Contorno, foi diante do Santa Cruz de Natal e venceu por 3-1 com gols de Dudu Nardini, Guilherme Santos e Márcio Silva. O Nacional de Patos também jogou em casa, lá no José Cavalcante, mas foi diante do Selecionado de Catingueira, né, time amador. Acabou goleando por 5-1. O Canário do Sertão venceu, portanto. E atenção, no próximo domingo tem Clássico Patoense, tá? Nacional contra Sport de Patos, José Cavalcante, 5 da tarde, vai ser jogão, já com ingressos sendo vendidos. O Pombal foi até Currais Novos, no Rio Grande do Norte, para encarar o Potiguar. Foi o segundo amistoso do Carcará. E aí, quem acabou se dando bem foi os donos da casa, né? Foram os donos da casa, venceu o Potiguar por 1-0. O gol foi aos 38 minutos do segundo tempo, numa cobrança de pênalti. A galera do Pombal, inclusive, questionou bastante a arbitragem desse amistoso. O Confiança de Sapé tropeçou fora de casa, foi lá em Pedras de Fogo, diante do Decisão, time pernambucano. Também uma vitória por 1-0 simples, né, do Decisão. E ainda ontem teve o teste do elenco da Raposa. Campinense foi até a Arena do América de Natal, lá no Rio Grande do Norte, e abriu o placar com um gol de Lídio logo aos 6 minutos do primeiro tempo, né? Mas o Mecão empatou aos 40 minutos com o Souza de pênalti, e aí o jogo terminou empatado em 1-1. Teve estreia também dos times paraibanos na Copinha. Isso, e eu esqueci... Ele cometeu uma falha aqui absurda, que eu esqueci somente o atual campeão paraibano, tá? Que também entrou em campo ontem. Sim, venceu o Potiguar de Mossoró por 1-0, gol inclusive do Luiz Henrique. Aos 14 minutos do primeiro tempo, o Souza também vencendo o seu amistoso. Vamos falar então da Copinha agora. Temos Confiança de Sapé e Sport de Patos representando a Paraíba. O Confiança de Sapé está no grupo 13. Aliás, perdão, o Confiança de Sapé não. O Sport de Patos está no grupo 13, que está jogando seus jogos lá em Franca, e aí no sábado perdeu de 1-0 para o Francana, tá? E amanhã já tem o jogo da segunda rodada, 8h30 da noite, vai ser contra o Cruzeiro, e esse confronto do Sport de Patos. E aí quem está no grupo 23 é o Confiança de Sapé, como eu disse agora há pouco, o outro representante da Paraíba. Na partida de estreia, acabou perdendo do União de Mogi das Cruzes por 2-0. Foi ontem, né, domingo, lá em Mogi das Cruzes, portanto, também no interior de São Paulo. E aí os crias do Papão vão entrar em campo na próxima quarta-feira pela segunda rodada, também em Mogi das Cruzes, 3h15 da tarde, diante do Fortaleza. A gente fica torcendo para que os times da Paraíba conquistem as suas primeiras vitórias, porque se perder fica mais difícil passar para a próxima fase. É isso, Ju, muito obrigado. Feliz ano novo para você. Valeu, gente. Estava morrendo de saudade. Até amanhã. Agora são 11h21. Giro de Notícias.
A gente traz agora números preocupantes porque os casos de feminicídio na Paraíba apresentaram uma alta significativa em 2025. A gente já estava percebendo isso, mas agora são dados consolidados. Entre janeiro e novembro do ano passado, foram registrados 32 crimes. Isso dá quase 40% a mais do que todo o ano de 2024, ou seja, não entraram os números de dezembro e mesmo assim já está 40% a mais, maior do que todo o total do ano passado, quando 26 casos foram contabilizados. Ou seja, a gente tem 32 até novembro e no ano retrasado, no caso 2024, inteiro, foram 26. A média no estado é de 2 feminicídios por mês. Os meses mais violentos foram fevereiro, com 6 casos, e novembro, com 5. Em julho, não houve registro desse tipo de crime. O acompanhamento do Núcleo de Dados da Rede Paraíba é feito mês a mês, com base nos dados da Secretaria de Segurança e Defesa Social, que são solicitados via Lei de Acesso à Informação. De acordo com dados do Ministério, os casos ocorreram em diferentes regiões do estado, incluindo João Pessoa, Campina Grande, Patos, Cajazeiras e outros municípios do interior, que demonstra que o crime não está concentrado em uma área específica. Apesar de não haver dados oficiais consolidados, pelo menos 5 feminicídios teriam ocorrido no mês de dezembro do ano passado, segundo o levantamento feito aqui pela Rede Paraíba. Ou seja, a gente tem 32, se somar com esses casos já vão para 37. Ou seja, 11 casos a mais do que em 2024. Esse número vai aumentar ainda mais, essa porcentagem vai aumentar ainda mais. Desde 2015, o feminicídio é considerado crime hediondo no Brasil. Em 2024, uma nova lei tornou o feminicídio um crime autônomo, com pena que pode chegar a 40 anos de prisão. Às 11h23, a Polícia Civil está investigando a execução de um jovem de 22 anos que aconteceu na noite de ontem no bairro de Mandacaru, aqui em João Pessoa. Esse crime aconteceu em um beco, conhecido como Beco da Baleira. A vítima foi identificada como Everton de Souza Tavares. De acordo com informações preliminares, ele teria sido levado à força por um suspeito ou por suspeitos que ainda não foram identificados. O jovem foi morto com as mãos amarradas, atingido por mais de 40 tiros de arma de fogo. Moradores relataram ter ouvido intensa sequência de tiros, o que pode indicar o uso de mais de uma arma. Após a execução, os suspeitos fugiram e não foram localizados. Às 11h24, o governo da Paraíba aumentou para 100% a isenção do ICMS sobre o óleo diesel usado no transporte rodoviário, coletivo, urbano e metropolitano aqui de João Pessoa e de Campina Grande. Essa medida é para reduzir o impacto no reajuste das passagens no bolso dos usuários. Preste atenção nisso, tá? O governo do estado está dando 100% de isenção do ICMS para óleo diesel utilizado no transporte público, tanto aqui de João Pessoa quanto da região metropolitana de João Pessoa e de Campina, para tentar fazer com que o impacto na passagem não seja grande. Então a gente já tem aí essa informação, porque já já vai chegar esse pedido de aumento que sempre vem das empresas todos os anos. No transporte intermunicipal, o governo manteve a redução de 50% do imposto sobre o diesel. Os acordos firmados com as empresas do setor prevêem contrapartidas, como renovação da frota de ônibus e limites para reajustes das tarifas em 2026. Os decretos que garantem esse benefício fiscal já foram assinados pelo governador João Azevedo e publicado no Diário Oficial do Estado. E a gente vai ver se esse aumento vai ser grande, pequeno. A gente vai acompanhar, sempre acompanhamos, né, esse pedido das empresas para aumento das passagens. A partir desse ano, a reforma tributária começa a trazer mudanças importantes para as empresas brasileiras. São novas regras, impostos unificados
e transição gradual que vai impactar na rotina dos negócios e o planejamento financeiro também. Cris Honório conversou com especialistas para entender o que é que muda na prática e como as empresas devem se preparar. Antes eram 5 tributos principais sobre o consumo. Com a nova reforma, serão 2 impostos gerais. ICMS estadual e ISS municipal passam a ser o IBS, Imposto sobre Bens e Serviços. PIS, CONFINS e IPI, Impostos Federais, serão chamados de CBS, Contribuição Social sobre Bens e Serviços. Na prática, o sistema deixa de ser fragmentado e entra um modelo de EVA, Imposto sobre Valor Agregado, parecido com o de outros países. As mudanças não serão definitivas agora em 2026. Este ano, a fase é de testes para que no ano de 2027 as empresas já estejam adaptadas às novas normas tributárias. A proposta é que um novo sistema tecnológico possa recolher, calcular e abater tributos. O contador João Brito explica as mudanças para este e o próximo ano. Essa questão dessa fase de teste em relação ao IBS e o CBS, que o que é que acontece? A partir do ano que vem, né, os impostos chamados PIS e COFINS, que a gente chama, eles não vão mais existir. ISS, ICMS, vai ser tudo através dessa CBS e a IBS. Então, esse ano só está iniciando destacando nem 1% na nota, 0,1 de um e 0,9 de outro. E aí, a partir de agora, já é obrigatório esse destaque, mas esse ano todinho vai continuar recolhendo os tributos normais, né? Vai ser uma única guia, 99% vai ser pago na guia anterior e 1% na guia nova, né? O valor do tributo não vai mudar ainda, só vai realmente estar essa situação do teste, né? 1% vai se adequar ao novo imposto, aos novos impostos, e 99% vai ser ainda no regime antigo. O especialista também informa como as empresas devem se preparar desde agora. Para as empresas esse ano não vai ter muita interferência, né? Porque realmente ela vai só pagar 1% no novo sistema, é só questão realmente do destaque na nota fiscal, né? Que ela é obrigada agora já a destacar esses novos impostos, IBS e CBS, com o percentual menor, né? Que chega aí a 1% a soma dos dois, mas é necessário o destaque, realmente se preparem, tenham realmente um bom planejamento tributário, com um contador de sua confiança, com um advogado tributário de sua confiança, né? Porque as empresas agora realmente, elas precisam se destacar, elas precisam realmente ter esse passo à frente para poder sair na frente das outras, porque assim, se as empresas não se adequarem, né, não se atualizarem, elas vão estar, com essa reforma, elas vão acabar pagando um imposto muito mais alto do que deveria. Né? E muitas delas, se não realmente se planejar, acabar pagando esse imposto alto, podem quebrar. Tem gente que já escolheu se preparar. É o caso do empresário do ramo de calçados, Rodrigo Cursino. Hoje, né, não é só vender, é planejar. A empresa precisa entender assim os custos, os impostos, o fluxo de caixa para continuar competitiva. Então, nós temos, no caso aí de pequenas e médias empresas, elas sofrem mais ainda porque elas não têm margem para errar. Um imposto mal calculado, uma decisão errada pode comprometer todo o negócio, né? Então a reforma tributária, ela vem, é necessária, eu acho que ela vai simplificar aí, mas esse período de transição que a gente vai ter, que vai ser o grande desafio. Reportagem, Cris Honório. Atualização do trânsito agora para você que está precisando sair de casa. Alguns trechos, a gente falou mais cedo de um acidente que aconteceu próximo à Unip, na BR-230. O trânsito deu uma melhorada por lá. Quem está vindo do trevo da UFPB em direção à Zona Sul vai encontrar trânsito com boa fluidez. Quem está indo no sentido oposto ainda encontra um pequeno trecho de lentidão próximo ao viaduto do Cristo. Já na saída de João Pessoa, o trânsito permanece bem intenso, próximo ao viaduto das Três Lagoas, passando pelo Corpo de Bombeiros, até o trecho do acesso à Via Oeste. Teve um acidente aí também, trânsito bem complicado nessa manhã para você que está tentando sair de João Pessoa em direção à Bahia, ao litoral norte ou ao interior do estado. Agora são 11h31, daqui a pouco tem CBN Universidade trazendo um tema muito interessante para a gente conversar aqui na bancada, tem também abertamente, tem as últimas da política acompanhando um evento, nesse momento com o governador João Azevedo. Então fica por aqui que a gente atualiza já, depois do Repórter CBN. Repórter CBN.
Segunda-feira, 5 de janeiro de 2026. A projeção de crescimento do PIB brasileiro para 2025 permaneceu em 2,26% pela segunda vez consecutiva. É o que mostra o boletim Focus, divulgado hoje pelo Banco Central. O índice oficial do ano passado deve ser divulgado pelo IBGE nesse primeiro trimestre. Para 2026, a estimativa de avanço da economia continua em 1,8% há 4 semanas. As imagens da câmera de um veículo que trafegava pela Regis Bittencourt no momento de um acidente com 6 mortos e 9 feridos mostram que assaltantes renderam o motorista do caminhão envolvido no tombamento. O acidente aconteceu na madrugada de hoje, na cidade de Campina Grande do Sul, no Paraná, que fica perto da divisa com São Paulo. O motorista foi obrigado a pegar o retorno para Curitiba. Pouco depois, a empresa de monitoramento bloqueou o veículo de forma remota. Com isso, os criminosos mandaram o homem descer e, na sequência, abandonaram o caminhão. O veículo desceu a pista de ré e atingiu a van em que as vítimas estavam. E o jornal The New York Times informou que pelo menos 16 petroleiros alvos de sanções dos Estados Unidos deixaram as águas venezuelanas. O movimento coordenado tenta romper o bloqueio naval imposto pela Casa Branca ao petróleo da Venezuela. A medida de Washington continua valendo, mesmo após a captura do presidente Nicolás Maduro, segundo o secretário americano de Estado Marco Rubio. No horário de Brasília, 11 horas e 33 minutos. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. CBN João Pessoa. 11h34. CBN Universidade. Estamos começando o ano novo e tem nova temporada do CBN Universidade, que é um quadro feito pelos estudantes de jornalismo da UFPB em parceria com a Rádio CBN. Nesse mês, o CBN Universidade ganha a cor roxa. Isso porque janeiro é o mês de conscientização e prevenção da hanseníase. Para conhecer e aprender sobre essa doença milenar, os estudantes entrevistaram profissionais de saúde e ex-pacientes que atuam no enfrentamento da hanseníase. No primeiro episódio da série, Rebeca Estrela e Saulo Levi entrevistam Valéria Soares, professora da UFPB, enfermeira e terapeuta ocupacional. A entrevista foi feita no Laboratório de Rádio do Centro de Comunicação, Turismo e Artes da UFPB. Vamos ouvir. Olá, eu sou Saulo Levi. E eu sou Rebeca Estrela. E neste Janeiro Roxo, mês de prevenção e conscientização sobre a hanseníase, o Espaço Experimental UFPB está recebendo convidados que entendem sobre o assunto. Hoje, a entrevistada será Valéria Soares, terapeuta ocupacional e professora, que atualmente coordena o projeto de extensão EPVIP, Educação Permanente em Saúde, junto da professora Lenilma Bento, e integra o Grupo Mohan, que é o movimento de reintegração das pessoas acometidas por hanseníase. Olá, Valéria, seja bem-vinda. Obrigada por aceitar falar sobre um assunto tão importante. Eu que agradeço o convite, fiquei bem feliz, porque gosto muito de falar sobre a temática e porque acho necessário. Para iniciar, professora Valéria, você pode explicar o que é hanseníase? Hanseníase é uma doença infecto-contagiosa, é uma doença milenar, carregada de estigmas e preconceitos por falta de conhecimento da população. Ela é transmissível pelas vias aéreas superiores, ou seja, ela pega pela respiração e não por um aperto de mão, por um abraço, e é uma doença de curso muito lento. Perfeito, Valéria. Agora que a gente já sabe o que é, como é
é que funciona esse tratamento? A doença, quando ela não é tratada, ela evolui. Então ela sai de uma forma muito simples, de um tratamento mais rápido, para um polo que a gente chama de multibacilar, com tratamento mais longo e que pode ter complicações. Então assim, sinal na pele de manchas, com perda de sensibilidade, perdas de pelo. Aqui é uma região muito quente. Então se a pessoa percebe que ali naquele local daquela mancha não tem suor, é ressecada, procure a unidade de saúde mais próximo da sua casa. Outro problema comum da hanseníase também é a questão neural. Ela atinge os nervos periféricos. Então, através dessa inflamação ou desse acúmulo de bacilos no nervo periférico, ela pode ter perda de sensibilidade nas mãos, nos pés, nos olhos. Ela pode ter perda de força muscular, sensação de formigamento, dormência. E muitas vezes esses sinais e sintomas dos nervos periféricos acabam sendo primeiros do que a mancha. Então nós temos que ter esse cuidado. Valéria, como o preconceito afeta o diagnóstico e o tratamento? É uma doença milenar, é uma doença que está na Bíblia, né? Então as pessoas sabem dela e ainda conhecem por outro nome, que hanseníase é só conhecido no Brasil. Nós temos uma lei que ajuda nessa questão do estigma e preconceito, que não permite usar o termo lepra. Isso é usado em outros países. Então isso já ajuda muito no preconceito. Mas as pessoas sabem o que é e acabam que ficam com aquele preconceito, ou seja, um conceito sem conhecimento sobre a doença. Então acho que o isolamento social se faz necessário para que essa doença não contamine outras pessoas. Mas na realidade não é isso que faz. O que faz não contaminar as pessoas é o tratamento. A pessoa, a partir do momento que ela começa a se tratar, logo no primeiro mês, ela não transmite mais a doença. E quando ela termina o tratamento, ela acaba que ela tem cura e aí fica tudo bem. Mas quando esses casos são diagnosticados tardiamente, aí é um problema. Porque aí a pessoa começa a ter complicações, a aparência física muda, as mãos, os pés ficam também com deformidade. Então tudo isso que eu estou falando acaba levando ao preconceito. Como prejudica o tratamento? As pessoas acabam não procurando as unidades básicas de saúde do seu território, do seu bairro, porque não quer saber se o vizinho souber o que vai ser dessa pessoa. Ela vai ser discriminada na sua rua, no seu bairro, dentro com seus familiares. Isso é comum acontecer, porque a desinformação é muito grande. Então acaba que o preconceito atrapalha muito. Professora, qual mensagem você deixa para quem está com medo ou dúvida sobre um possível diagnóstico? A mensagem que eu deixo é de procurar saber o que é a hanseníase, que a partir do momento que a gente conhece sobre a doença, nós não precisamos ter esse medo. A gente sabe que tem tratamento, a gente sabe que tem cura. Os profissionais de saúde acolhem as pessoas nas unidades básicas. É importante saber também que esse tratamento é feito todo pelo Sistema Único de Saúde, né, o SUS. Então, o atendimento multiprofissional e a medicação é toda fornecida pelo SUS. E é importante vir para a unidade porque é uma doença que nós fazemos notificações. E através dessas notificações é que nós podemos pensar em ações mais eficazes nos territórios para combater a hanseníase. Muito obrigado, professora, por essa conversa tão necessária. Aprendemos bastante sobre a hanseníase, seus sintomas, a prevenção e o tratamento. Eu que agradeço, a oportunidade de estar aqui conversando com vocês e levando de maneira eficaz a comunicação desse problema de saúde pública, por ser uma doença até negligenciada. Solicito que as pessoas com dúvidas de manchas com perda de sensibilidade, perda de força muscular, dormências nas mãos, procurem a unidade de saúde, fale da possibilidade da hanseníase para esse profissional, que assim ele vai investigar com outros olhos. E você, ouvinte, curtiu o bate-papo? Caso de suspeita, procure o médico da sua unidade de saúde. Hanseníase tem cura. Este programa foi apresentado por mim, Saulo Levi, e por Rebeca Estrela. Apoio técnico, Lucas Panta, Davi Fenelon e Maria Clara Pereira. Produção com Vitor Bernardelli e direção da professora Patrícia Monteiro. Parabenizar Rebeca Estrela e Saulo Levi pela entrevista. Tema importantíssimo e o CBN Universidade sempre ajudando a sociedade com esse espaço dado aqui na CBN, levando muita informação para os nossos ouvintes. Parabéns a todos. São 11h40. A gente volta daqui a pouco para trazer a coluna abertamente. Falamos do janeiro roxo, mas também é janeiro branco. Saúde mental, a gente fala sobre isso daqui a pouco.
CBN, a rádio que toca notícia. Reina! Reina! Nossa força é nossa história, de muitas lutas e glória, de crescimento, de fé e de esperança. Nossa história de amor. Nossa força é nossa terra, do sertão ao litoral, um lugar único de se viver. Pra mim, pra você, um lugar único de se viver. Nossa força é nossa gente, forte guerreira, trabalhadora e valente. Meu coração não se cansa de cantar, pense no orgulho, eu sou da Paraíba. Rede Paraíba de Comunicação, nossa força é nossa gente. CBN João Pessoa. 11h42. Abertamente, com Moisete Neves. Psicóloga Moisete Neves, feliz ano novo para você. Feliz ano novo, Caio, os nossos ouvintes, que alegria 2026 chegou. A gente tá bem... Eu digo eu tô bem esperançoso para 2026. Acho que vai ser um ano bom e tenho dito pro nosso ouvinte, a gente tem que pensar assim, que vai ser bom colocar para cima, resolver as questões e bola para frente, né? E a gente falava agora há pouco do Janeiro Roxo, que é da hanseníase, os estudantes de jornalismo trouxeram. Mas também é Janeiro Branco. E nada mais justo ou nada mais urgente do que falar sobre saúde mental logo no início do ano, né, Moisete? Com certeza. E aí a gente, primeiro, o que seria Janeiro Branco, né? Então, Janeiro Branco é essa campanha, tá? Inclusive, ela foi criada por um psicólogo brasileiro, não é? E ela foi federalizada, então é uma lei federal. Então, as empresas, as escolas, a sociedade em si, ela precisa trabalhar essa temática. E aí, como você falou, dessa questão da esperança, um ano novo, né? Por que isso é importante para nós? Porque justamente a gente encerrou um ciclo, não é? A gente é meio que, metaforicamente falando, é como se a gente tivesse atravessado um portal. E de fato tá? Mentalmente não é? Então, e isso é importante, porque é um marco psicológico para a gente também. Então, Janeiro Branco, inclusive a cor branca não é à toa. A cor branca nos traz esse sentido de uma tela em branco, uma folha em branco. Ou seja, é uma história nova, é uma nova história que eu vou construir, escrever, né? Então, a gente parar, refletir, não é pensar, se eu não tenho esse controle, essa habilidade de ter controle emocional, regulação emocional, isso vai comprometer todas as áreas da minha vida. Não tem como, não é? Então, a campanha Janeiro Branco é nesse sentido, esse chamamento para a gente se olhar. Impressionante que isso não é algo só para você viver bem sua vida. Isso está sendo cobrado até pelo mercado de trabalho, que são as soft skills, né? A gente, quando fala sobre isso, é assim, agora você tem qualificação, você tem tudo isso, tudo bem, todo mundo tem. Todo mundo tem curso, todo mundo tem um curso superior. Tu fala todo mundo assim, entre aspas, né? Uhum. É algo que já está muito mais popularizado. Claro que tem pessoas que não têm essas oportunidades, mas agora, além disso, eles querem saber se você lida bem com as frustrações, se você lida bem no trabalho em equipe, se você lida bem com você mesmo. Então, é algo que para 2026 é urgente. Até se você não está fazendo isso por você, pense que você pode até perder oportunidades por causa disso, porque a vida hoje em dia está pedindo até isso, até para a gente ficar bem, né, Moisete? Com certeza. Nessa questão da inteligência emocional, ela tem que ser uma coisa que precisa ser trabalhada na nossa vida.
As pessoas que se deixam levar pela impulsividade, pela irritabilidade, não é, pela ansiedade, elas têm prejuízos em todas as áreas. Não é? Então, eu não posso ser um bom funcionário se eu não estou bem. Eu não posso ser um bom pai de família, uma mãe de família, um filho, se eu não estou bem. Não é? Então, eu preciso me cuidar. Né? O autocuidado, ele vai nesse sentido. Você não está só se qualificando profissionalmente, academicamente. Você tem que buscar uma melhora também, uma evolução emocional. Então, uma pessoa que, de fato, trabalha sua inteligência emocional, ela vai sair na frente, não é? Então, existe, inclusive, pesquisa já que daqui para 2030, as pessoas que vão se destacar são essas pessoas que sabem socializar, que sabem controlar seu temperamento, que sabem colocar suas opiniões divergem, sem briga, sem discussão acalorada. Não é? Então, assim, você precisa saber que, ao passo que você caminha na sua vida, não é, evoluindo enquanto pessoa academicamente e profissionalmente, você também precisa dessa habilidade chamada controle emocional. Tá aí, desenvolver essas habilidades é algo fácil? Tem gente que vai ter mais dificuldade de desenvolver, como é que faz esse processo? Algumas pessoas realmente elas têm mais dificuldade e isso, infelizmente, né, é por conta do ambiente. Para a psicologia, o ambiente ele é um dificultador ou um facilitador. Então, se eu faço parte de um ambiente que é naturalmente estressor, que é naturalmente mais barulhento, aquela coisa mais caótica, isso vai me prejudicar no sentido de eu me regular, de eu me autorregular, não é? Mas se eu percebo que, sou adulto, então eu sou responsável por esse controle emocional. Sou adulto, então eu sou responsável em buscar a terapia. A gente precisa, inclusive, o Janeiro Branco nos traz isso, quebrar esses paradigmas e essa coisa do senso comum, e muitas vezes até de fazer em tom de piada. Meu remédio é a cerveja. Minha terapia é a academia. Não, gente, são coisas distintas, importantes, mas são coisas distintas. Né? Então, o Janeiro Branco é nesse sentido. A gente não está aqui para dizer que você tem que ser positivo, que tem que... Não. Mas aí você precisa entender que você é responsável pela sua vida. E se alguma coisa você não está dando conta, busque ajuda. Responsável pelos ambientes que você vai, pelas pessoas que você tem ao seu redor, relacionamentos que você constrói. Dá uma olhada aí, porque às vezes é isso, Moisés. O pessoal chega e fala, minha vida tá horrível, bota a culpa em todo mundo e não bota em você. Então, como é que sua vida chegou aí? Né? É claro que não é fácil, às vezes a vida coloca a gente em algumas situações, mas também tem que haver aí essa força de vontade de tentar sair dessa situação e procurar ajuda. E eu deixo aqui, né, uma reflexão. Se você está se sentindo cansado e, de fato, muitas vezes a gente vem exausto do final do ano, senta, respira, tira um momento para você e escreve. Não adianta a gente ficar nesse looping eterno de culpar as pessoas, de ficar na reclamação. Escreve o que está no seu controle e o que não está no seu controle. Isso entra em algo que a nossa ouvinte Helena está trazendo aqui, Moisés, para a gente encerrar, que a psicologia, ela situa a gente no mundo que a gente está também. Não seria isso de a gente observar, porque ela está dizendo assim, há controvérsias. Como é que a gente vai se sentir melhor ganhando um salário ruim, sociedade complicada? Aí eu entro nos temas. Tem guerra acontecendo, tem instabilidade política, tem miséria, tem pessoa na rua. Às vezes a gente olha para o redor e fica desesperado. É o mundo que a gente tem. E como é que a gente vai sair disso? Aí também é algo que a pessoa tem que refletir. Como eu vou lidar com tudo isso que está acontecendo ao meu redor e com minha vida, não é verdade? Exatamente. E esse mundo, gente, sempre existiu. Nós sempre tivemos guerras, infelizmente, nós sempre tivemos pandemias, doenças, não é? Seres humanos de um coração muito difícil. Então, assim, a gente sempre teve. Se eu for pautar a minha vida naquilo que o outro está me trazendo, eu vou ser fadada a ser uma pessoa infeliz. Então, eu não tenho controle sobre isso, né? Quisera eu ter controle sobre essa gente maluca que está querendo guerra o tempo todo. Não. Então, se eu não posso controlar isso, como eu vou me comportar diante disso? Não é? Qual é a minha percepção e qual é a minha ação diante disso? Então, eu preciso me cuidar, porque isso também passa. Moisés, muitíssimo obrigado. Feliz ano novo para você mais uma vez. Até a próxima segunda. Até. 11h50, já, ao vivo, João Paulo Medeiros fala direto de um evento com o governador João Azevedo. O que será que ele tem de informação? Fica por aqui que a gente encerra com política.
Você sabe o que significa a sigla ESG? É a preocupação ambiental, social e de governança de uma empresa. Esse é o tema do CBN Sustentabilidade. Durante a semana, dentro do CBN Brasil, Rosana Jatobá comenta as principais novidades ESG no mercado. Já aos finais de semana, a jornalista entrevista um especialista no tema. O conteúdo vira podcast e pode ser ouvido na sua plataforma preferida. CBN Sustentabilidade, com Rosana Jatobá. Na programação, no site ou no aplicativo da CBN. Um pra se informar, um pra se entreter, um pra se ligar, um pra tudo ver. A Rede On tá on pra você baixar. Basta um clique pra você Paraíba. Tá na sua mão, Rede On é só baixar. Muito conteúdo pra você Paraíba. Tá na sua mão, Rede On é só baixar. Nossa Paraíba do sertão até o mar. Tá na sua mão, Rede On é só baixar. Rede On é o aplicativo da Rede Paraíba. O que acontece em nosso estado em tempo real, com muita informação, conteúdos exclusivos, bastidores, interação e diversão. A Paraíba na sua mão 24 horas. Baixe gratuitamente na Play Store ou App Store e fique on. Muito conteúdo pra você Paraíba. Rede On, você ligado. Seja em família, no trabalho, na rua, a parada para o almoço é sagrada, não é mesmo? Agora me diz, o que é que não pode faltar aí no seu almoço? Arroz, feijão, salada, uma farofinha de cuscuz e, claro, JPB1. Dos 4 cantos do estado, na hora do almoço, os paraibanos assistem ao JPB1, mas também fazem parte dele. A gente ouve você, a gente faz as perguntas necessárias. A gente cobra dos responsáveis. Ampliando a voz da comunidade e em busca de soluções para os problemas da cidade. Nós vamos às ruas diariamente, porque a gente faz aquilo que acredita. E através do jornalismo profissional, o nosso papel é transformar a cidade, a comunidade, a vida dos paraibanos para melhor. De segunda a sábado, 15 para o meio-dia. JPB1 na sua TV Cabo Branco, de mãos dadas com você. CBN João Pessoa. 11h54. Últimas da política. João Paulo Medeiros está na rua acompanhando um evento do governo do estado. João, me conta aí o que é que está sendo lançado e os bastidores também desse evento. Bom dia. Oi, Caio. Bom dia para você mais uma vez, todos os nossos ouvintes. Hoje, na verdade, foi o lançamento de uma revista por parte do governo do estado que traz uma espécie de balanço das atividades, das principais ações que foram desenvolvidas durante o ano de 2025 pelo governo do estado aqui na Paraíba, né? Essa revista está sendo lançada nesse momento. O governador João Azevedo participa desse evento aqui no Espaço Cultural em João Pessoa. Participam também diversos prefeitos do interior do estado, alguns deputados estaduais, 2 deputados federais, o Wilson Santiago e o deputado também federal Luiz Couto, do PT, estão aqui presentes. E nesse momento o João Azevedo faz uma exposição desse material que foi produzido pela Secretaria de Comunicação do Estado, Caio, trazendo esse balanço das ações do ano de 2025. O que é que chama a atenção do ponto de vista político desse evento aqui no Espaço Cultural em João Pessoa? Primeiro, o evento, o tom dado pelo governador João Azevedo nesse evento de hoje tem sido de fato um tom de despedida. Até nós comentamos mais cedo na coluna de política hoje que nós estamos a menos de 3 meses do prazo final estabelecido pela legislação eleitoral para que os gestores que ocupem cargos no Executivo e que desejem disputar as eleições em outubro possam entregar esses cargos, se afastar dos mandatos para essa disputa eleitoral que virá em outubro. E João Azevedo, nesse evento de hoje, adotou esse tom um pouco de despedida mesmo
de acordo com ele, dessas ações que estão sendo implementadas no Estado nos últimos anos. A gente vai ouvir um trecho desse discurso em que João adota um pouco desse tom de despedida durante esse evento de hoje. Cada dia de que a minha missão enquanto gestor, ela vai estar chegando ao fim, é natural. Né? Quem tem mandato eletivo sabe que tem prazo de validade. Você tem a data de entrada e já sabe qual é a data que vai sair. Mas tudo isso me deixa extremamente tranquilo, porque eu sei do seu compromisso, da sua competência e da sua lealdade a esse projeto que faz muito bem ao povo da Paraíba. Tá aí, Caio, um trecho desse discurso feito por João Azevedo, que durante o evento também destacou as ações do Estado na educação, na saúde, também na infraestrutura, destacou algumas obras que considera importantes para a infraestrutura do Estado, que estão em andamento, e nesse evento também chamou a atenção do ponto de vista político as ausências tanto do deputado Adriano Galdino, como também do irmão dele, o deputado Murilo Galdino, que são do Republicano. Nenhum dos dois participa desse evento aqui no Espaço Cultural. Adriano Galdino, que no fim de semana, ainda ontem, esteve em Campina Grande, reunido com o ex-secretário de Saúde do Estado, Johnny Bezerra, que é do PSB, pré-candidato pelo PSB, pelo menos por enquanto, a deputado federal. E Adriano Galdino se reuniu com o Johnny, mas não está aqui presente, não esteve aqui presente nesse evento do Espaço Cultural, nem ele, nem também o deputado federal Murilo Galdino, que costumeiramente são figuras que participam desse tipo de evento. Adriano Galdino, por exemplo, sempre participa, a não ser naquelas ocasiões em que há algum desconforto com o governo naquele momento. Eu até perguntei agora há pouco ao deputado Adriano Galdino, entrei em contato com ele por telefone, se haveria algum desconforto dele nesse momento com a base do governo, com o governador João Azevedo. Ele disse que não há desconforto, mas também que não viajou, não está cumprindo nenhuma agenda fora, está aqui na Paraíba mesmo, até porque ontem, por exemplo, ele estava em Campina Grande participando desse encontro com o ex-secretário Johnny Bezerra. Mas, de fato, são ausências que chamam a atenção nesse momento de praticamente despedida de João Azevedo, que ele faz esse último balanço, como ele mesmo disse, fazendo o último balanço do ano de 2025 sobre a sua gestão, já que provavelmente, se ele decidir mesmo disputar o Senado Federal em outubro, deixará o cargo e passará para o vice-governador Lucas Zibini. Tá aí, João, muito obrigado. 6 meses antes do pleito. Perfeito, João. Mais alguma informação? Porque deu um cortezinho, mas acho que você finalizou, não é isso, sua informação? Isso, por enquanto é isso, cara. Nós estamos por aqui acompanhando essa solenidade. Obrigado, João. Um abraço para você. Felipe Nunes também aqui, trazendo informações para a gente. Oi, Felipe. Fazer um registro aqui para terminar a nossa cobertura de hoje, que nós estamos acompanhando o que eu chamei lá algumas semanas atrás de uma reaproximação do presidente da Câmara, Hugo Mota, deputado paraibano, com o presidente Lula, governo federal. O primeiro gesto veio com a nomeação do novo ministro do Turismo, Gustavo Feliciano, filho do deputado federal Damião Feliciano, e a informação que eu trago agora é que o governo federal encaminhou na última sexta-feira, dia 2, ao Congresso Nacional, um projeto de lei que propõe a criação do Instituto Federal do Sertão Paraibano. Esse instituto terá a sede, a reitoria, no município de Patos, e é uma iniciativa tida também aí como um sinal dessa reaproximação política do presidente da Câmara, Hugo Mota, cujo pai é pré-candidato ao Senado nas eleições desse ano. Hugo, que inclusive divulgou, através de sua assessoria, um agradecimento aí ao governo federal, através do presidente Lula, que concordou com essa ação solicitada pelo parlamentar. São cenas dos próximos capítulos para podermos acompanhar se essa aproximação se dará apenas no campo constitucional, no campo institucional, ou se vai também acabar numa eventual aproximação política visando das eleições. Obrigado, Felipe. A gente encerra o CBN João Pessoa com os trabalhos técnicos de Luciano Cabral, na produção Renan Mesquita e Denise Vilar, e na edição Felipe Nunes. Apresentação Caio Ismael. Um grande abraço para você, uma ótima tarde, a gente se encontra amanhã. Repórter CBN.
Em 5 anos, houve crescimento de 7 pontos percentuais. Em 7 estados, como Rio de Janeiro, São Paulo e Bahia, as disputas que questionam o serviço prestado pelas operadoras já superam o número de processos contra o Sistema Único de Saúde. Os dados são do Conselho Nacional de Justiça. Um rapaz de 19 anos que desapareceu numa trilha no Pico